Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos ao Papo de Amigo. Pois é, meu nome é Marcos Braga e eu apresento aqui esta nossa conversa que traz a você, meu amiguinho, as histórias de profissionais da propaganda que a gente tanto admira, né? Conversas que são contadas aqui direto dos estúdios da Content Club, nosso parceiro de conteúdo, né? Peço que vocês que estão aqui nos assistindo, por favor, se inscreva aqui no nosso canal, siga a gente nas redes sociais para que você tenha contato com outros conteúdos que a gente faz. Além dessa conversa aqui, tiveram muitas outras que passaram, inclusive. Eu recomendo que você busque aí, depois que assistir esse, é claro, mas busca lá depois os episódios que já passaram. Já tivemos muitas conversas muito legais aqui e convido vocês não só a seguirem a gente, mas também a comentarem. Comentem em todas as redes, em todos os grupos aí e mandem até mensagem pra gente. Falem assim, pô, Marquinhos, assisti o episódio lá, né? Me conta o que você achou, me fala quem que a gente tem que trazer aqui para os próximos episódios. A gente gosta muito quando acontece essa troca, porque a ideia, meus amigos, é justamente fazer com que isso aconteça, que a gente possa conversar aqui através da tela ou também através dos canais de áudio, caso você esteja nos ouvindo aí, lavando louça ou fazendo qualquer coisa da sua vida aí, né, nas plataformas de áudio, porque a gente também tá nessas plataformas de streaming todas, tá? Caso você não esteja assistindo a gente pelo YouTube. Vocês devem estar achando estranho que eu tô sozinho aqui, né? Geralmente eu tô aqui com o Luciano, que é meu amigo, meu parceiro, meu duplo aqui nessa conversa. Hoje, infelizmente, ele está em um compromisso profissional, não pôde estar, mas mandou um beijo aí para todos vocês que estão na nossa audiência aqui e falou que na semana que vem ele está de volta. Luciano, volta mesmo porque você faz falta aqui nesse nosso bate-papo, né? E, enfim, como eu havia falado a vocês, a gente toda semana aqui recebe profissionais que a gente admira para que a gente possa compartilhar as suas histórias, para que a gente possa contar as suas trajetórias de vida, né? E hoje não será diferente, né? Hoje a gente pôde, com muito prazer, receber Violeta. Violeta, palmas para você, Violeta. Muito obrigada. Bom te receber aqui. Violeta, eu ouvi falar tanto de você, sabia, Violeta? Ai, não é verdade, bom, verdade. Ah, espero que muito bem, né? Muito bem. O nosso mercado é muito pequeno. Você vai ver nas nossas conversas que temos muitos amigos que já cruzaram as nossas vidas, né? O Amigos do Mercado, ele conta muito com o apoio de todo o mercado para que ele exista e, de longe, o meio OH é o que mais nos apoia. E, poxa, você deve conhecer umas 3 ou 4 pessoas do cenário de OH, né? Você conhece todo mundo do cenário de OH, e você ajudou muito a desenvolver essa cena. A gente vai poder contar aqui a sua história. Não é à toa que a gente tem tantos amigos em comum. E é muito bom poder te receber aqui, viu? Ai, um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Olha, o que vocês estão fazendo é muito legal, porque vocês estão olhando o ser humano, quem é a Violeta que está por trás da profissional que criou a Ótima, que está revolucionando o Out of Home. Tem muito mais aí para conhecer do que a história profissional. Então, é muito legal o que vocês estão fazendo aqui. Parabéns, Marquinhos. Parabéns. Violeta, eu agradeço. E, Violeta, a gente pôde, né, nesses 53 episódios, chamar tanta gente, tantas histórias bacanas passaram por aqui, né? E só tem uma injustiça nessa nossa conversa, né? A gente te deu a oportunidade de chamar uma pessoa só. O que você fez com essa sua missão, Violeta? Como é que foi decidir quem você chamaria? E me conta quem que você chamou. Olha, realmente, eu gostaria de trazer muita gente aqui, mas eu estou muito feliz com a minha convidada, é a Gal Barradas, que é maravilhosa, que é baiana como eu, uma mulher incrível, super inteligente e que eu acompanhei demais a trajetória. Quando ela começou, eu lembro do dia que a gente foi almoçar no Piselli e ela estava me contando no papel ainda que ela ia trazer a BTC para o Brasil. E eu admiro muito as mulheres empreendedoras, porque nossa jornada é muito difícil de cuidar de família, de filhos, da vida pessoal, de tudo que a gente tem que fazer e ainda criar uma empresa do zero. Então, quando ela me contou e eu vi tudo que virou, eu falei, na hora que eu pensei a pessoa para escolher, eu falei, eu já sei, essa baiana amiga, Tada, que eu vi fazendo acontecer e eu queria trazer ela aqui comigo para ela contar a história. Vamos receber com palmas Gal Barradas. Gal Barradas! Viva Gal!
Gal, que legal ter você aqui. Obrigada, muito obrigada. Obrigada, minha amiga. Adorei ter sido convidada. Pois é, você sabe que eu e Luciana, a gente sempre comenta, né? Fala assim, cara, como é legal a gente poder trazer para uma conversa tranquila, uma conversa, sabe, de um tempo extenso que a gente possa saber da história de pessoas que a gente conhece há muito tempo, sabe, Gal? Eu te conheço há muito mais tempo do que você me conhece. Né? Você é uma pessoa, você, Violeta, são líderes do mercado, né? Que já estão aí construindo tanta coisa legal há tanto tempo que eu falo assim, poxa, em algum momento da vida a gente só queria ser notado, a gente só queria que vocês soubessem os nossos nomes, né? E hoje vocês estarem aqui para poder bater esse papo com a gente é, acima de tudo, uma honra, viu? Muito obrigada. É nós. E Gal, me conta uma coisa, como é que foi esse convite da Violeta? Ela te ligou, ela te mandou uma mensagem de WhatsApp, te mandou um recadinho Ela para me um mandou post-it? um áudio. Me mandou um áudio no WhatsApp. Engraçado que tinha pouquíssimo tempo, assim, tipo, tinha 2, 3 dias que eu tinha assistido o episódio da Carol Escorel com a Cíntia Rachia. E eu falei assim, nossa, que legal, aceitei na hora, né? Nem pensei 2 vezes, achei muito bacana, fiquei muito feliz. Que legal. Nossa, e aliás, ó, Cintia e Carol, um beijo pra vocês. Foi um episódio muito, muito legal, né? Que a gente gravou no ano passado, já faz até faz um tempo. Olha só. Você vê como, né? Mesmo depois de tanto tempo, os episódios vão chegando Sim. até as pessoas, né? E é muito bom poder conhecer as histórias, né? Porque por mais que a gente converse, por mais que a gente conheça as pessoas há tanto tempo, a gente não tem esse tempo de contar, né? De forma linear, com tranquilidade, as histórias e, enfim, né? E mesmo aquelas pessoas que já conhecem as nossas histórias, toda vez que a gente conta, a gente coloca uma pitada diferente. Uhum. Toda vez que a gente conta, a gente tem um tempero. Toda vez que a gente conta, a gente acaba se lembrando da própria história. Né? E é um pouco do muito que passou por aqui, né? E que passará hoje também. Quero demais agradecer vocês. E antes de começar a entrar na história de vocês e aproveitando esse ar de agradecimento aqui, eu quero agradecer também quem ajuda a gente a realizar tudo isso daqui. Né? Como eu disse a vocês, estou aqui diretamente dos estúdios da Content Club, que é um parceiraço nosso, mas a gente tem outros parceiros e hoje a gente está até estreando aqui um parceiro que eu nem contei para elas aqui, porque tem uma pequena surpresa no vídeo que ele mandou, mas eu quero pedir para o Anderson, coloca o vídeo do nosso parceiro aqui, né, do Rogério Domingues, que vai mandar um recado pra gente aqui da OH Brasil. E aí, pessoal, tudo bem? Prazer, eu sou o Rogério Domingues, VP da OH Brasil e um grande admirador e parceiro dos amigos do mercado. Eu entrei neste bate-papo para contar um pouco mais sobre a OH Brasil. Somos uma empresa de mídia out of home que transforma diariamente o cenário urbano, conectando marcas e pessoas nas 5 principais capitais do Brasil, sendo elas Recife, Fortaleza, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Violeta, você sabe que a mídia OH representa hoje o 3º lugar no investimento publicitário, chegando a 10,8% de share em 2023. Mas bora lá, o mercado ainda vai crescer muito mais essa indústria. Galera, contem com a gente, estamos com 100 ativos digitais entre bancas, painéis e empenas, nessas 5 principais cidades, sempre olhando vias de alto fluxo nos 10 principais bairros. É isso aí, pessoal. Contem com a gente. Um abraço. Muito bom. O Rogério fala bem, hein, Rogério? Parabéns, viu, meu? Conhece o Rogério, Violeta? Conheço. A OH Brasil é nosso parceiro da Bibot. Não, o Rogério, trabalhei com ele na Band, né? É um cara fantástico, tá podendo, ele tá viajando bastante com a gente, tá? A OH Brasil patrocina aí os nossos encontros regionais e agora também tá aqui apoiando o Papo de Amigo. Quero mandar um grande abraço aí pro Rogério e para todos da OH Brasil. A OH Brasil tá realmente fazendo um barulhão aí no mercado, né? E fazendo um trabalho ótimo. Quero agradecer aí mais um que está lutando pela nossa cena do OH. É isso aí. Parabéns, Rogério. Muito bom, muito bom. E, Anderson, seguindo aí os nossos agradecimentos, coloca, por favor, a marca aqui da Content Club. Falei da Content Club, mas é legal a galera ver a marca, porque é o seguinte, a Content Club é uma agência versátil e dinâmica, né, que se dedica a impulsionar marcas e personalidades para um outro patamar de sucesso. A gente fala muito do estúdio aqui, mas não é só o estúdio, tá? Com expertise de marketing de influência, com especialidade em esportes e produção
produção de audiovisual, a Content Club oferece soluções sob medida para sua marca ou para você que produz conteúdo. Então, vale a pena bater um papo aqui com os nossos amigos da Content Club, que são parceiros do Amigos do Mercado e que desejam ser parceiros de vocês também. Então, não deixem de entrar em contato com os nossos amigos aqui da Content Club. Beleza? Anderson, agora quero trazer também um novo parceiro aqui para que a gente fale sobre ele. Por favor, coloca na tela aqui a marca do Proxima. Imagino que você já conheça, meu amigo, o Proxima. Nos dias 4 e 5 de junho acontece a 18ª edição do Proxima, um evento referência, né, em tecnologia para o universo de comunicação e marketing, inteligência artificial, futuro das relações de trabalho, e-commerce, brand, social media, muitos assuntos interessantíssimos passam ali pelo palco do Proxima e você deve estar lá junto com a gente, porque quem é amigo do mercado tem um cupom de desconto. Você compra lá com cupom AMIGOS15 que você tem 15% de desconto aí no seu ingresso, né? Não deixe de participar lá do Proxima, um evento com conteúdos simultâneos, né? E alguns estarão por via streaming, mas parte do conteúdo acontece só lá e é importante estar lá, inclusive para o networking, né? Um evento, um dos principais eventos do mercado e eu quero encontrá-los por lá. E corre porque os ingressos são limitados e a gente se vê no Proxima, meus amigos. Beleza? Eu perguntaria para o Luciano agora, Luciano, está entregue os nossos merchans? Ele falaria que sim, e eu digo para vocês, meninas, mandei bem, consegui explicar os meus merchans aqui? Com certeza. Deu tudo certo, Gal? Marcas conhecidas, pô. Você só está lembrando. Exatamente, né? só lembrando de Marcas importantes. ajudando os nossos amigos a lembrarem que eles precisam estar com a gente no Proxima, que eles precisam falar com a Content Club e também nos nossos amigos lá da OH Brasil. Obrigado, viu, galera, por estarem aqui apoiando este nosso bate-papo. E agora a gente vai aos trabalhos, meus amigos. Agora a gente vai contar aqui as histórias que a gente se propôs a contar para vocês. E essas histórias, elas precedem a existência das nossas convidadas, né? Violeta, eu imagino que você não estava, né, por lá, né, nessa ocasião, então acabaram te contando, né, do momento onde o seu Carlos e a dona Berta se conheceram, né? Que história que te contaram sobre esse acontecimento histórico? Olha, um prazer estar aqui falando da minha família. Meus pais já têm mais de 50 anos de casado, então uma família muito unida. Eu tenho esse legado aí de uma visão familiar muito forte. Eles se conheceram no Genipapeiro, em Salvador. Né? Então, eu sou baiana, que a gente falou, e baiano estreia, né? No final se estreia. Duas baianas aqui hoje. Então, eles se conheceram no Genipapeiro, na casa da minha avó, e minha mãe nem queria saber dele, ele ia lá. Ele ficou tão amigo da minha avó Sara, que é uma referência na minha vida, e aí ele ia lá, ficava conversando lá no sofá com a minha avó, minha mãe chegava. Conquistou a avó primeiro? Conquistou primeiro a minha avó, que é a mãe da minha mãe, e aí foi indo, namoraram, e aí foi muito rápido que meu pai ganhou uma bolsa para a França. Que legal. Então, na época, meu pai, assim, a minha família sempre foi muito focada em educação. Eu sou de uma família judaica, baiana, a minoria da minoria, e minha avó sempre falava, o que está na sua cabeça, minha filha, ninguém tira. Então, a gente sempre teve essa coisa da educação, do estudo, e aí meu pai ganhou uma bolsa. Ele largou tudo, ele já tinha um trabalho importante, largou tudo e foi para a França. Então, ele casou com a minha mãe, minha mãe tinha 19 anos. Caramba! Ela tinha, na época, feito vestibular, minha mãe também sempre foi muito estudiosa, ela tinha passado em primeiro lugar de arquitetura, ela acabou trancando a faculdade e foi para a França com meu pai. E eles ficaram lá 3 anos, voltaram, aí ela fez vestibular de administração. E, enquanto ela ainda estava na faculdade, eu nasci. Então, eu já nasci ali estudando, indo para a faculdade, então eu Bateu na trave de nascer na França, hein? hein? Bateu na trave de nascer na França, hein, Violeta? Bati na trave. Mas Quase, Salvador é quase. incrível. Eu sou muito orgulhosa aí da minha origem baiana. E então eu já nasci na barriga do estudo. Minha mãe amamentava e ia assistir aula na faculdade, então sempre foi aquela vida corrida.
E aí eu cresci vendo minha mãe trabalhando muito, se Sua mãe esforçando, trabalhava com o quê? estudando. Então, eles dois, no início meu pai tinha uma empresa sozinho, e aí ele precisou da minha mãe para ajudar, porque ele é um excelente vendedor, articulador, desenvolvedor de negócios, mas a parte financeira ele tinha um pouco de dificuldade, fluxo de caixa, da parte administrativa. Então, minha mãe foi ajudar ele, e eles tiveram uma parceria muito forte, criaram a Metron Engenharia, que na época era uma construtora muito grande em Salvador, né? Eles são totalmente empreendedores, se fizeram. E aí eu cresci nesse ambiente e frequentando muito obra, e por isso eu sou engenheira civil. Tá? Caramba! Então, na verdade, eu não sou publicitária, eu sou engenheira civil, eu cresci indo para obra, visitando obra, então eu estagiei em obra, meu primeiro estágio foi em obra. Passei minha infância toda em Salvador, a gente já viajava muito, porque tinha aquela coisa de aprender inglês, né? Eu fiz intercâmbio. Que legal. E você tem irmãos? Eu tenho irmãos, tenho 2 irmãos. Eu sou a mais velha e tenho 2 irmãos, um que mora em Nova York, minha irmã morava em Paris, agora ela voltou para o Brasil, então tenho 2. A minha família hoje mora toda em São Paulo. E a infância de vocês passam os irmãos todos em Salvador. Os irmãos em Salvador. Que legal, Violeta. Muito bom, muito interessante poder conhecer um pouco mais sobre a sua origem, a origem dos seus pais. E você vê uma coisa curiosa, né? Quando a gente recebe aqui, existe algo em comum entre muitos. Putz, a gente está no episódio 53, né? Muito louco como boa parte dos pais dos publicitários que passam aqui, eles são educadores e comerciantes. Né? E aí a gente fala assim, poxa, tem tudo a ver com o nosso negócio. Né? Porque, enfim, a área de humanas, né? Enfim, a língua portuguesa é tão presente aqui no nosso negócio e a venda também. Né? E acabou que dessas misturas, muitos dos publicitários vieram das suas origens de pais educadores ou pais empreendedores e vendedores, né? Comerciantes e tudo mais. Violeta, quero conhecer também a história do lado de cá. Né? Gal, em algum momento também te contaram a história de quando a dona Ieda e o senhor João Durval se conheceram. Que história que te contaram? Tem muito GRP nessa história, porque eu sou a caçula. Então eu ouvi muitas vezes. Você ouviu várias versões, inclusive? Não, a versão é sempre a mesma. Mas é o seguinte, meu pai se formou cirurgião dentista. E minha mãe se formou arquiteta, a primeira mulher a se formar em arquitetura na Bahia. Legal. As fotos dela na época de faculdade, um monte de homem e minha mãe no meio. Que foi a história da vida dela e muitas coisas que ela fez. Mas, enfim, meu pai estava indo visitar um colega dentista que era dentista da minha mãe. Então, eles se conheceram na sala de espera deste dentista, que estava atrasado. E, estando atrasado, os dois começaram a conversar. Um achou o outro muito inteligente e tal, marcaram de se encontrar. E assim começou o namoro deles. Como é bom não ter celular, né? Com certeza. Senão não haveria essa conversa, né? E eles se casaram muito tarde para a época, porque na época todo mundo casava de 17, 18, 19 anos, né? Eles se casaram com 28 anos. Caramba. Então existe uma diferença de idade assim até bastante grande de mim para os meus pais, porque eu sou a caçula de 7 irmãos. Então, mas enfim. Agora, curioso é que nem meu pai nem minha mãe seguiram as carreiras pelas quais eles se formaram. Eles exerceram muito pouco as carreiras que eles escolheram. Meu pai se tornou um gestor público dos melhores que eu conheço na minha vida. Tenho uma admiração estupenda pelo meu pai. Minha mãe não é nem um pouco diferente. Acho minha mãe incrível, porque ela também se dedicou à educação. Foi a marca da vida dela, tanto na gestão pública como na escola da qual ela era dona, né? Ela tinha uma escola particular, mas ela exerceu diferentes cargos, fez um trabalho, deixou um legado extraordinário também na educação na Bahia. E isso é um pouco também, a Violeta falou da avó dela, eu queria falar um pouco da minha também, porque a mãe da minha mãe nasceu em 1906. Caramba. E ela era uma empreendedora, ela tinha o próprio negócio dela, meu avô tinha os negócios dela e ela tinha um negócio dela, ela tinha uma fábrica de licor, ela também tinha uma cozinha que fabricava doces e salgados para as casas de chá de Salvador. Então, o exemplo que eu tive na minha família
não só dos homens, mas também das mulheres, de mulheres empreendedoras que se posicionaram e foram à luta. E tiro o chapéu para os homens da minha família, tá? Porque respeitaram esta escolha. Elas não foram impedidas de seguir o caminho dela, nem meu avô deixando minha mãe lá, única mulher, na sala cheia de homens, e nem meu pai impediu, né? Minha mãe de trabalhar, nem minha avó, meu avô também não impediu minha avó de trabalhar. Então, tiro o chapéu para os homens da minha família por terem compreendido essas personalidades e terem sempre apoiado que elas fossem em frente nas suas profissões. E isso repercutiu de tal forma em mim, nas minhas irmãs, por exemplo, nas minhas sobrinhas, nos meus sobrinhos e irmãos também, obviamente, mas é porque para nós mulheres o caminho sempre foi mais difícil. Então, minha mãe e minha avó nunca disseram assim, olha, minha filha, é assim, mulher tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, faça isso, faça aquilo. Não, a gente aprendeu pelo exemplo. Então, a importância do exemplo é enorme, enorme, porque a gente aprendeu desta forma. Eu e minhas irmãs somos todas iguais. Caramba, mesmo tipo de gente, mesmo. E você vê, né, Gal, a importância das nossas origens, né? Poxa, quando você, não é segredo para ninguém, se a gente falar sobre lideranças femininas, né, e que chegaram ao topo da carreira dessa nossa indústria, o seu nome é sempre muito citado, né, como uma liderança feminina de destaque, né, e que muda a cena, né, e o quanto essas referências são primordiais na sua vida. Sem dúvida. Né, porque, por exemplo, você falar de alguém que empreende em 1906, que é nascido em 1906. Poxa, é muito poderoso. Nossa, eu tinha uma admiração enorme, assim, pela minha avó. Achava incrível ela ali trabalhando, distribuindo as coisas e tal. Fantástico. Né? E como você bem ponderou, né? Enfim, acho que tem todo um mérito das mulheres chegarem da forma como chegaram e dos homens serem companheiros de verdade nessa jornada. Fantástico. Né? De apoiarem Sim. No sentido de assim, vamos lá também, vamos fazer. Né? Assim, poxa, a primeira mulher formada em arquitetura, cara, isso é poderosíssimo. Né? Muito. E aí, você que por muitas vezes deve ter se visto, né, como sozinha, a única mulher na sala de reunião. A única mulher na sala de reunião das lideranças, né? Fala assim, poxa, a nossa família está acostumada com isso daqui, nossa família suporta. Dá para mim aqui, dá para mim que eu aguento, eu levo. E Gal, quantos irmãos você tem? Eu sou a 7ª. 7? Nossa, e minha mãe trabalhando desse jeito todo. Tá? Caramba. E você, na sua infância, frequentava a escola da sua mãe? Minha mãe era dona da escola. Então, minhas amigas falam, sua mãe é muito inteligente, porque ao invés de pagar a escola para 7 filhos, ela comprou uma. Muito melhor. Ela otimizou os recursos, né? Não, quando ela fez a conta do quanto gastaria com 7, foi melhor eu ter uma escola. Sim, sim. Só teve uma desvantagem. Eu só pude, assim, me rebelar no 3º ano científico. Até então eu tinha que dar o exemplo e tal. Isso foi muito chato, mas tudo bem. Tinha que seguir a regra. Puxa, a mãe tá ali, né? A mãe é a diretora. Pô, que legal. E os seus irmãos... E aí vocês passam sua infância em Salvador também ou não? Em Salvador, mas devo momentos muito bons da minha infância à Feira de Santana, que é a terra de meu pai. E meus avós paternos moravam lá e meus avós maternos moravam do lado da nossa casa. Então, até por isso também que a gente tinha essa rede de apoio ali. E a gente tinha fazendas lá, então passei muito minha infância assim, nas fazendas. Meu pai gostava muito de viajar de carro com a gente, então conheço muito bem o interior da Bahia, o interior do Brasil, graças a essas viagens, agradeço. Ter tido essa oportunidade. É uma coisa que a gente procura fazer com nossos filhos também, que acho muito importante conhecer o Brasil, que é maravilhoso. As diferenças regionais, enfim. Mas passei toda a minha infância em Salvador. Primeiro ali no bairro do Campo Grande, que era o bairro onde a gente morava quando eu nasci. E era muito legal porque, assim, cara, os trios elétricos passavam na porta da minha casa. E aí eu vi, nossa, novos bárbaros, entendeu? Moraes Moreira, Caetano, esse povo em cima do trio. O Carnaval de Salvador, para mim, é uma paixão. E depois a gente se mudou para o bairro do Caminho das Árvores, que hoje é um bairro gigantesco. Na época, ruas de terra, era um bairro distante. A gente viu casa por casa subindo ali naquele bairro. Foi porque o shopping Guatemi foi construído lá e aí se desenvolveu aquela área da cidade. Mas, assim, uma convivência muito bacana com meus avós, com minhas tias. Então, isso foi bem legal, assim, da minha infância. E como que
Como que era a Gal criança? Como que era você era uma criança mais tranquila, uma criança mais atirada? Cara, primeiro, eu era caçula de 7 filhos. Se eu não fosse criativa, eu estava ferrada, né? Porque, assim, mesmo nas famílias mais abastadas, não tinha uma televisão por quarto como tem hoje. Era uma TV na sala. Para aquele controle remoto chegar na minha mão, você imagina, né? A loucura que era. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa que tive bom humor. Eu era muito curiosa, sempre fui bastante curiosa. E desde pequena, eu tinha uma ideia assim que eu ia fazer negócios. Eu tinha essa ideia que eu ia fazer negócios. Então, eu, por exemplo, tinha uma pasta preta assim dessas de carregar, que era do meu irmão, ele deixou de usar, eu usava essa pasta, eu ia para a escola com essa pasta. Aquela que abria, né? Nossa, eu achava o máximo aquilo. A gente tem uma rua lá em Salvador, que é onde ficavam as sedes dos bancos lá, chamada Miguel Calmon. Cara, a gente passava naquela rua e via aqueles bancos, eu falava, um dia eu vou trabalhar aqui. Sabe? Eu pegava os canhotos do talão de cheque, assim, que sobrava da minha mãe, e eu completava. Eu refazia o talão de cheque e passava cheque e tal. Mas eu sempre fui muito ligada na comunicação. Então, eu adorava assistir televisão, eu ficava muito ligada nos comerciais. Eu queria entender, mas por que essa marca está falando isso? O que ela quis dizer com aquilo? Eu me lembro do dia que eu perguntei para minha mãe o que significava soft. E ela falou macio. Eu falei, gente, o nome dessa bala tá errado. Tá errado, ela não pode chamar soft. Então, eu tinha essa coisa assim, que eu ia fazer negócios, mas eu gostava muito daquilo que era marketing, que eu nem conhecia essa palavra, comunicação, essa curiosidade em torno das marcas, sabe? Desde muito pequena. E aqui estou. E trabalhei na Miguel Calmon, tá? Porque eu fui estagiária do Banco Econômico. Objetivo cumprido, Exatamente. inclusive. Né? Violeta, quero trazer para você, a gente pôde aqui falar um pouco sobre a infância de vocês, né? E aí quando chega aquela fase de adolescência, né? A educação sempre muito presente na sua vida, né? Você comentou aí que, enfim, acabou fazendo o curso de arquitetura. Né? Não, eu fiz engenharia. Engenharia, que fez engenharia, né? E como que foi esse momento, né? Da decisão pela engenharia, né? Já que, enfim, a família já estava toda envolvida com isso daí, e os seus primeiros passos na profissão? Olha, eu, na verdade, na época de adolescente, eu estava na dúvida entre psicologia, engenharia e administração. Aí, psicologia porque eu amo lidar com pessoas, sempre fui muito amigueira, gostava de ser líder de classe. Então, eu queria entender melhor a cabeça das pessoas. Administração, porque eu sabia que eu queria tocar algum negócio, então eu já adorava ir no escritório dos meus pais, ficava lá, trabalhava desde muito cedo. E aí, meu pai falou assim para mim, olha, o engenheiro pode ser o que quiser. Sim. É uma faculdade mais difícil do que a administração, então ele me aconselhou muito na época. Faz engenharia e depois, se quiser, você vai fazer administração. Aí eu fiz vestibular para os dois, acabei passando nos dois. Você já tinha feito intercâmbio, já? Já tinha feito intercâmbio. E imagino aí que deva ter referências também, enfim, do intercâmbio também, né? Sim, e eu queria, na verdade, já ter saído de Salvador, porque sempre falava, vai fazer faculdade fora. Então, na época, eu tinha pensado em fazer faculdade ou no exterior, em São Paulo. Eu, muito cedo, já pensava nisso. Aí, eu conheci meu marido, eu já namoro com ele desde a escola. Caramba, que legal. Então, eu resolvi... Um beijo para ele lá. Rick, um beijo para você, que está presente na minha vida há muitos anos. Aí, eu resolvi, como eu estava com esse namoro sério, ficar em Salvador, fiz faculdade lá. Passei na Federal, passei na Católica de Salvador, também a PUC de Salvador de Administração, com a ideia já de logo depois fazer um curso fora. E aí, então, foi o que eu fiz. Eu cursei engenharia, eu comecei com administração também, aí eu vi que não tinha sentido tocar as duas, engenharia é muito puxado. Aí eu resolvi estagiar, então eu logo entrei em obra, e na obra, o primeiro dia, falaram assim para mim, não, mas mulher não pode pisar em obra, porque ainda mais na época... baiano ainda mais machista do que o normal aqui de São Paulo. E aí o engenheiro falava assim para mim, imagina, uma mulher na obra não tem como dar certo. E aí eu falei, não, me dá um espaço aqui que você vai ver. E aí eu fui, subia e descia tubulão, subia umas lajes, um negócio mega difícil, e falava com a peãozada. Capacetinho. Ia com capacete, ia com minha camiseta rosa, às vezes, porque também tem que se manter feminina. Mas em um mês ele já me dava a obra para ficar lá no fim de semana. Então, o engenheiro não ia mais no final de semana e eu que tocava a obra.
final de semana. E foi uma experiência muito boa de liderança, porque assim, um ambiente muito diferente. Você tem que lidar com pessoas muito simples, muito diferentes de você. Sim. E se impor realmente não é o habitual ter uma mulher. Então, e eles me respeitaram muito. Foi uma experiência incrível esse estágio de engenharia. E aí, logo depois que eu acabei a faculdade, eu fui morar em São Paulo. Meu marido até conseguiu vir antes. Ele veio transferido pela OAS na época. E a Bahia tem uma questão assim, um lugar maravilhoso, mas assim, são muito poucas empresas. Então, tinha a Suarez, a OAS, a Odebrecht, tinham muito poucas opções. Então, assim, você queria realmente crescer, a maioria dos baianos foram para São Paulo. Então, foi o que eu fiz. Aí, eu logo comecei a fazer o SEAG da GV e eu entrei de trainee no Banco Sudameris, porque o que eu sabia era que eu queria aprender muito, que eu queria pegar algum trabalho de trainee e que me desafiasse intelectualmente. Então, obra é muito braçal, mas eu queria um desafio maior, e aí eu fui para o Banco Sudameris. E assim, eu peguei o trabalho, eu ia na GV, na USP, na época não tinha posts e LinkedIn, então eu ia nas faculdades ver o que estava postado lá, de mural, o que tinha lá de emprego. E aí eu comecei a me inscrever e fui na Paulista, distribuía currículo, meti as caras. Eu cheguei em São Paulo recém-casada, e meti as caras, em 2 meses eu já estava trainee do Banco Sudameris. Que legal. E você seguiu com pela área financeira por outros lugares também, né? Então, eu tenho uma carreira muito diversificada, eu já fiz de tudo. Porque, no fundo, eu sempre fui muito empreendedora e generalista. Então, eu queria passar por tudo para chegar a ser CEO. Então, eu comecei em banco, então... Já queria ser CEO antes do termo entrar na moda. Sim, eu queria ser chefe, eu queria chegar numa posição de liderança. Então, eu sabia que, para isso, eu tinha que ralar muito. Então, eu comecei na área financeira, porque o que eu queria mesmo era aprender, porque também chegar na posição de liderança sem saber nada não dá. Sim. Então, eu queria aprender muito. Então, aí eu fiquei 3 anos nesse banco. Passei por todas as áreas. Primeiro você fica 6 meses em treinamento, depois me jogaram numa agência lá no Socorro. Eu lembro que eu tinha um Fiat Mille e toda vez tinha algum problema com o carro. Ou arrombaram, tiraram o rádio, ou uma chuva, eu fiquei boiando, né? Eu passei por tudo. E aí, em muito pouco tempo, eu consegui um cliente muito grande para aquela agência, porque eu ia com o meu carro batalhando, e aí um cliente queria um cofre na Paulista. E aí eu consegui esse cofre, e esse cliente era muito maior do que todos da agência. Eu meio que, uma trainee triplicou o volume da agência. Cara, que legal. Aí eu ganhei a primeira do grupo de trainees, todos os prêmios, e aí eu consegui ser promovida para ir para Paulista, né? Que era Já trocou o Uno, né? Eu saí do Socorro para Paulista. Já trocou o Ninho, já? E aí eu queria muito, como eu estava naquela fase de querer aprender muito, aí desde que eu tinha vindo para São Paulo, eu via muito falar do programa de trainee da Unilever. Sim. Mas, na época, eles não aceitavam Faculdade de Salvador. Né? E aí eu falei, não seja olha por que isso. loucura. Olha, eu Muito fiquei... louco. O programa de trainee, mas eu estou falando de muitos anos atrás. E aí eu fui fazer o SEAG da GV, porque aí eu já teria um diploma paulista, e aí eu consegui entrar na Unilever. Então, eu saí do banco, fui para a Unilever, e lá eu comecei a ter uma carreira mista entre finanças e marketing, que eu era financeira das categorias. E foi muito legal, porque ali foi assim a principal escola de marketing que eu tive. Olha, eu aprendi muito, porque na Unilever você é obrigada a passar por tudo. Assim, é uma escola. Na época, assim, as 2 melhores escolas do marketing eram a Unilever e a Procter. Porque você passava por tudo, todos os testes de conceito. Então, eu comecei com Dove. E assim, eram aquelas discussões, vamos fabricar na Alemanha, trazer do Brasil, fazer focus group, o que importa para a mulher e quanto de dinheiro você precisa para fazer os lançamentos. Então, aprendi muito, muito conceitos esses que me ajudaram depois em toda a minha carreira e me ajuda hoje. Depois eu vou falar do lançamento da Ótima, mas eu usei muito do que eu aprendi na Unilever. Caramba. E aí depois você vai para o Citibank. Da Unilever, porque aí precisaram no Citibank de uma pessoa que era exatamente o meu perfil, que tinha passado por banco e que conhecia de consumer goods.
que era para lançar uma área nova no Citibank. Então, era uma mistura. E a Unilever, na época, já fazia os squads, que hoje chama de squads, eram os grupos multifuncionais. Então, eu criei isso dentro do Citi, que a gente montou uma área de middle market, que o Citi tinha o corporate banking, que atendia contas como Volkswagen, contas grandes, ou consumer como a gente. E não tinha o middle para as empresas médias. Então, a gente montou essa área do zero. E foi nesse momento que eu vi como eu gostei de empreender. Foi uma função que eu fiquei muito feliz, porque eu tinha que montar tudo do zero. Então, eu juntava pessoas de tecnologia com processos, coisas que o banco nunca tinha feito antes, de fazer esses grupos multifuncionais, botar todo mundo na mesma sala para pensar de uma forma diferente e como lançar o produto de A a Z, desde a hora que o cliente ligasse, precisasse do crédito, como é que a gente ia pensar esse crédito antes. E aí tinha um conceito que eu também levei para a vida, que era a calça jeans nos Estados Unidos. Porque você chega numa loja e eles já fizeram milhões de estudos para saber vários tamanhos, então você vê pela largura da sua cintura e pela barra, né? E a gente usou esse conceito no Citi. Então, eu já pensava em várias hipóteses de tamanhos de empresas, de segmentos, e aí a gente já tinha os produtos pré-desenhados. E os clientes achavam... Para o número do cara. E eles achavam que a gente desenhava do zero para eles. Então, foi um projeto que teve muito sucesso. Eu também ganhei prêmio de inovação global do Citibank. Foi muito, muito bacana esse projeto. E ali, eu comecei a chegar numa fase da vida que eu tinha um sonho guardado de estudar fora. Que eu guardei quando eu comecei meu namoro e casei, mas aquilo não tinha saído de mim. Então, eu tinha aquilo muito forte, que, como eu falei, da minha avó, que falava que o que tem na sua cabeça você não perde nunca. Eu queria ter uma experiência internacional e era mais forte do que eu. Eu já estava casada há muito tempo, eu dividi isso com meu marido, ele falou, não, mas a gente está bem aqui. E aí eu não consegui me aguentar, fiz GMAT, mandei o application. E aí, muito rápido, eu fui aceita no INSEAD, que é uma das melhores escolas de business do mundo. E quando eu fui aceita, eu falei, e agora? E ele falou, não, então a gente vai junto. Ele também fez o application, ele entrou. Então, foi um verdadeiro milagre, porque pouquíssimos casais conseguem ir, marido e mulher, porque nem ele topava ir me acompanhando, nem eu acompanhar. Eu não sou mulher de acompanhar. Não, e a mulher de fazer com que o marido fosse. Puta, que legal isso daí. Sim, né? ele é muito parceiro, muito parceiro. Tá vendo de novo? Ó, tirar o chapéu para Henrique. Exatamente. E Violeta, e essas primeiras pessoas que você encontra nesse início de trajetória, você consegue identificar quais são aquelas primeiras que hoje estão na cena do mercado publicitário que você encontrou nos primeiros passos? Olha, os perfis mudaram muito, né? Mas tem pessoas que eu conheci na Unilever, a Ana Paula Duarte, que está na Unilever hoje. Oi, Aninha. Conviveu com muita gente que eu convivi. O Chico da Rocha Campos, que foi meu chefe, hoje está na Visa, no Citi. Ele me inspirou, porque eu gostava tanto dele, que ele tinha feito INSEAD, então ele me inspirou bastante. E deu muita força para o meu marido decidir ir junto comigo. Então, ele também é uma pessoa que eu agradeço demais. A turma toda da Unilever me inspirava muito. Aí tem a Cainha, que hoje tem uma empresa que até já foi palestrar uma vez comigo no MNB pela Ótima. Ana Maraci Paula. trabalhava já naquela época lá? Quem? Maraci, que foi da Unilever durante muito tempo? Olha, ela Não não era. lembro. Tem o Laércio, tem... A Porque eu sei Gigi, que lá a galera que fica está muito tempo, né? expatriada. Foi uma turma maravilhosa. Mas, assim, o Chico teve esse papel fundamental de me inspirar para ir para o INSEAD. E aí, do INSEAD, eu fui passar um tempo em experiência internacional. Aí, a gente decidiu, uma decisão de casal, de morar em Barcelona. A gente tinha ido em um dos breaks para Barcelona e a gente já se apaixonou. E eu saí do INSEAD na bolha da internet, telecom, no ano 2000. Então, eu e o Henrique, a gente teve várias opções para escolher, e felizmente, e aí a gente decidiu, eu tinha até uma posição no Citi, eu poderia ter voltado para o Citi, que eu gostava bastante, mas eu realmente priorizei ter essa experiência internacional. Então, eu fui para uma consultoria de telecom e internet, para você ver quantas coisas eu já fiz na vida antes de chegar aqui.
E aí a gente ficou 1 ano e meio em Barcelona, foi maravilhoso, eu aprendi demais, era como se fosse uma continuação do MBA. E aí, de lá, eu fui para a Telefônica em Madrid. Então, eu comecei a trabalhar na Telefônica em Madrid. Que legal, Violeta. Poxa vida, não imaginava que nesse início aí de trajetória, tanto lugar bacana que você passou, hein? Puxa vida. Muita relação para chegar onde eu estou, né? Deixa eu voltar aqui agora um pouquinho na trajetória da Gal. Gal, seguinte, você lá com os seus irmãos todos mais velhos, né? Cada um se encaminhando para uma carreira, imagino, né? E como que foi o seu início? Quando que você começa a trabalhar? Então, eu estava fazendo faculdade de administração de empresas, que eu sempre quis fazer, pela história que eu contei aqui para vocês. Até fico meio chateada quando alguém diz assim, eu não sabia o que fazer, fui fazer administração. Eu sabia bem claramente o que eu queria fazer. E acho incrível fazer a faculdade de administração, porque em algum momento da vida você vira um administrador. Então, para mim, foi muito legal, me deu bases excelentes. Aí fui estagiar no Banco Econômico. Mas chegou uma hora que a gente lidava, né, com as agências. E eu queria trabalhar em agência. Aquilo chamava atenção. E também pelo seguinte, na Bahia, Duda Mendonça tinha a DM9. Esta era a única agência fora do eixo Rio-São Paulo que tinha prêmios internacionais, que fazia coisas incríveis, porque havia contas nacionais que eram atendidas lá. Então, eram campanhas de grande repercussão. Gelol, Não Basta Ser Pai, Tem que Participar, o próprio Banco Econômico, marca do Grupo J. Macedo, Loteria Raspadinha, eram contas nacionais que eram atendidas lá. Então, era um mercado muito pujante. Porque o publicitário era artista, o publicitário era a figura que era reconhecida por outras indústrias todas, né? E assim, realmente fora do eixo Rio-São Paulo, era uma empresa que chamava atenção. Sim. Tanto é que o Nizam comprou a marca e acabou trazendo ela para São Paulo, porque era uma marca construída, já posicionada, né? E aí trabalhei lá com Duda e com a Zilmar, sou muito grata a eles por essa primeira oportunidade. E aí eu tenho uma tia que morou muitos anos na Europa, e ela estava nessa época por lá e me mandou um dia um postal dizendo assim, olha, eu tenho um amigo, a área dela é semiótica, eu tenho um amigo que hoje trabalha para o grupo Ipsos e disse que a semiótica está entrando cada vez mais nas análises publicitárias. Você gostaria de fazer um estágio na Ipsos? Eu falei, lógico que sim. E aí o que eu fiz? Fiz a equivalência de diploma meu, né, para o sistema educacional francês, apliquei para uma pós-graduação lá em semiótica, passei e fui estudar lá. Eu morei 1 ano e 4 meses em Paris, fiz a certificação, né, em semiótica, não estagiei na Ipsos, mas tive a oportunidade de conhecer várias agências, conheci os papas, foram meus professores, os papas da semiótica gremasiana, que era a semiótica dominante lá na Europa. Foi espetacular, assim, foi um aprendizado de vida incrível. E todo mundo pensa assim, mas por que a semiótica? Por que a semiótica? Porque ela trabalha as narrativas, né, e seus significados. Então, para a semiótica, tudo é uma narrativa, né? Um texto, um filme, imagens, um projeto arquitetônico, tudo isso é uma narrativa de marca, que é um conceito que hoje é absolutamente difundido. Mas, naquela época, era uma coisa muito inovadora, esse tipo de abordagem para a publicidade. Então, para mim, assim, é como se eu tivesse adquirido lentes que eu uso até hoje, eu uso no meu dia a dia essas lentes, entendeu? Então, é muito difícil conversar sobre semiótica, mas é um conhecimento que você adquire, que você passa a enxergar através dessas lentes e que, para mim, foi extremamente útil a vida inteira, porque sempre gostei muito de agências criativas, porque, para mim, a criatividade ela tem a ver com retorno. Tão simples quanto isso. Então, como publicitária, trabalhando tantos anos no mercado publicitário, para mim foi excelente. E fora a experiência pessoal, porque assim, né, gente, a verdade é que eu nunca tinha lavado roupa. Quando eu vi aquela primeira muda de roupa suja ali, eu falei, quem vai lavar essa roupa? Sou eu. Aí fui na lavanderia. Então, foi um baita aprendizado. Assim, eu morei lá na cidade universitária, na Casa de Portugal, minha família é portuguesa também de origem, né, a família da minha mãe, e foi sensacional, como aprendizado de vida, como aprendizado disciplinar da semiótica, como eu uso isso no meu dia a dia, na minha vida e na minha profissão.
Quando eu voltei para o Brasil, o Duda já não tinha mais nenhum negócio na Bahia. A DM9 já estava instalada aqui, etc. E ele perguntou se eu gostaria de vir para São Paulo. Obviamente, eu falei sim. Uma semana depois eu estava aqui, trabalhando já na Duda Mendonça e Associados. Então, sou muito grata ao Duda por essas duas oportunidades. Foi o primeiro emprego em propaganda em Salvador e o meu primeiro emprego em propaganda em São Paulo. Logo depois, posso continuar? Pode. Logo depois, um amigo meu, que é diretor de arte, Cláudio Souza, mas ele sempre foi um cara muito visionário. Ele virou para mim um dia e falou assim: Gal, a gente precisa montar uma produtora multimídia, porque a internet é o futuro do mundo, tudo vai ser internet. E tem uma empresa americana aqui que propôs, se eu montar uma produtora, a gente vai receber parte do pacote de CD-ROM que acompanha os computadores para trabalhar neles, traduzir, tropicalizar. Eu achei aquilo assim incrível. Mal se falava de internet na época, mas CD-ROM era um formato conhecido. Fomos lá conversar com ele e ele falou assim: olha, gente, é o seguinte, vocês vão estar no supermercado, empurrando o carrinho, você vai pegar o alface, o detergente, e o computador vai botar no carrinho e vai levar para casa. Cara, aquela imagem, assim, era uma coisa distante ainda, aquilo ali, sabe? Eu falei, bom, mas ele deve saber o que ele está falando, né? Porque o cara é americano, domina aqui o mercado de desktops e tal. Montamos a empresa chamada Manga Rosa. Ela fez muito sucesso na época porque havia pouquíssimas produtoras multimídia na época. Então, quem é daquela época sempre lembra da Manga Rosa, porque tinha as concorrências, eram sempre as mesmas. Todas se apresentavam para as concorrências. E fizemos coisas muito, muito legais. Eu tenho o portfólio dela guardado até hoje. Então, a gente fez assim livros infantis, multimídia para as editoras. A gente fez muito relatório de fim de ano para banco, muitas apresentações multimídia. Chegamos a começar a loja interativa do Mapping, olha isso. Porque na época existia PowerPoint, mas ele não tinha escala comercial, então tudo era desenvolvimento. A gente desenvolvia tudo para vídeos, hiperlinks e tal. E aí depois a gente admitiu um sócio de tecnologia, porque tudo precisava de desenvolvimento. Ele foi levando a empresa para um outro lado, que se tornou muito mais produtora de software do que a tecnologia a serviço da comunicação, que era o nosso ideal. Aí eu acabei vendendo minha participação para ele. Abriram um processo na W Brasil. Agradeço muito a Celina Esteves, porque a Celina foi a primeira mulher diretora de grupo de contas na W Brasil. E eu tinha amigos que trabalhavam na W Brasil, mandei lá meu currículo e tal. Celina me ligou um dia e falou assim: Gal, seu currículo chegou aqui para mim. Eu achei muito interessante suas experiências. É o seguinte, eu fui a primeira mulher a abrir esse espaço aqui e eu falei para o pessoal aqui que eu só vou entrevistar mulher. Eu falei, pô, que bacana. Então, fui lá, passei no processo. Então, assim, a W mudou a minha vida. Isso em 97, hein, meus amigos? Porque, veja, ali eu entrei no mercado publicitário paulistano. No momento que eu entrei na W Brasil, que era a W Brasil. Né, Washington voando. Tá? Então, assim... eu posso falar várias coisas sobre a Bahia aqui agora, porque assim como Violeta passou por essa questão dela ter um currículo com a Faculdade de Salvador, naquela época havia uma hegemonia assim, da Axé Music. E tinha muita gente que não gostava disso. Então, assim, eu não sei, Violeta, mas eu passei mais preconceitos, assim, que eu me lembre, por ser baiana, e olha que já tinha Nizam, já tinha Sérgio Amado, do que exatamente por ser mulher. Passei por vários, assim, por ser mulher. Mas foi marcante para mim essa coisa do ser baiana na época, sabe? Eu me lembro muito bem que o Ronaldo Gasparini, a quem agradeço muito também, porque a Celina me entrevistou, mas quem levou meu currículo à frente dentro da W foi o Ronaldo, né? E um queridíssimo amigo, assim, bem como a Celina. Ele virou para mim e disse assim: Gal, você não tem currículo para trabalhar na W Brasil, mas você me ganhou na entrevista. O que é isso, cara? É educação, a vontade de fazer, a paixão que você tem pelo negócio, você ter o repertório da área porque você gosta daquilo, a vontade de vencer em outro mercado, entendeu? Então, eu falo assim, é muito importante ter um diploma, te dar metodologia e tal, etc., mas é você, cara. Sabe? É aquilo que você está a fim de realizar. Olha quanta coisa a Violeta fez, né? E enfrentou
né, e puxou para si e assumiu para conseguir chegar onde ela chegou. Então, teve muito da minha postura. E depois passei por entrevista com Gabriel Zellmeister, com Washington, com Javier, passei por todos. E a vaga foi minha. E eu fui atender o maior grupo da W naquela época, que era o grupo da Celina, né? Ela saiu um período da empresa, que era o grupo do conglomerado Unibanco. Caramba. Na época do casal Unibanco e tudo mais. Então foi assim, espetacular. A W Brasil está dentro de mim até hoje. Meus grandes amigos e amigas paulistas são dessa época da W Brasil. Então, assim, foi um divisor de águas na minha vida, a W Brasil, e fora tudo aquilo que a W Brasil fez pelo mercado brasileiro, né? Existia branded content na W Brasil, só que esse termo não existia, mas era o que se fazia lá. Estava muito além da propaganda. Não, entendeu? Gal, eu vou te falar, aquele livro, sabe, de capa preta, das letrinhas brancas lá, os piores textos de Washington Oliveto, me fez entrar na propaganda. É mesmo, olha aí. É a referência máxima. A gente pôde, né, trabalhar, a gente cruzava lá nos eventos do Meio Mensagem e tal. O Washington é aquele cara que eu quebro o protocolo, falo assim, ah, desculpa, eu preciso tirar uma foto com você. Eu peço pra tirar uma foto. É isso aí. Né? É isso aí. Figura, assim, muito, para quem trabalhou com ele, figura muito importante, importantíssima. Para toda a publicidade brasileira, né? Cara, e aí, Gal, na sequência disso, você vai pra Nasca. Não, eu fui para a agência Clique. Pra Clique, caramba. O Guga Valente, que é baiano também, me conhecia. Também figura adorável, me indicou para o Pedro Cabral, que também é baiano, mas fez a carreira dele em São Paulo. Ele estava transformando a Mídia Clique em agência Clique. Ele falou, a gente precisa de pessoas aqui que tragam para a empresa, né, que agora é agência Clique, o modus operandi, a mentalidade das agências. Então fui eu, Márcio Zorzella, várias pessoas de agência na época foram para lá. Eu fiquei pouco tempo na agência Clique, eu fiquei menos de um ano. Mas eu tenho muito orgulho de ter passado pela agência Clique. Eu te explico por quê. Primeiro, pelo pioneirismo dela. E segundo, porque eu vinha de uma escola onde era a criatividade que trazia o retorno, né? E trazia mesmo. Mas, na agência Clique, eu aprendi uma outra escola, que era uma escola de negócios mesmo, na veia. E, embora a agência Clique tenha ganhado muitos prêmios, até no ano que eu estava lá foi o ano que ganhou o Grand Prix, o PJ maravilhoso, também meu amigo até hoje, tinha muita coisa de tecnologia, grandes portais B2B e tal, etc. Então, aprendi muito, muito de tecnologia e de negócios na agência Clique. Por que eu saí de lá? Porque eu fui chamada para ir para a FNASCA. E eu era muito fã da FNASCA, por N razões. E aí, um dia, o Loi me ligou, né? O Loi também, que eu adoro, meu amigo até hoje, sócio do Fábio. Ele disse assim, Gal, eu tenho aqui a conta de Zipnet, que é a segunda maior conta da casa, e eu preciso de alguém que entenda muito de internet para trabalhar essa conta. Então, eu fui para lá por causa de Zipnet, mas logo depois eu fui assumir o grupo de Skol. Logo depois eu assumi o grupo de Skol. Caramba, e aí foi lindo, né? Porque, assim, tornou-se redondo. Época do Ciris, época de tudo o isso. Siri era da Brahma, tá? O Siri era da Brahma? Era da Brahma. Qual que era o Tudo que era Desce Redondo, né? Tudo que era Desce Redondo, verdade. assim, líder de mercado, né? Pegamos ali a criação da Ambev naquela época. A Skol até hoje é considerado um case global, referência do mercado de cervejas. Foi a primeira cerveja que fez, de fato, a integração de todos os pontos de contato. Foi o primeiro site de marca de consumo no Brasil, plataforma de eventos e tudo integrado, ponto de venda, publicidade. Era, de fato, tudo integrado. Internamente, a gente chamava de Skol Connection, tudo isso, né? Que conectava todas as pontas. Tudo, promoções, eventos, internet, como a gente falava na época, não tinha redes sociais, publicidade, tudo. Então, assim, é um case que eu carrego o máximo orgulho de ter participado, né? Porque realmente é uma referência. E depois que mudou completamente o patamar do tamanho da marca. Totalmente. Ela era marca de combate, né? E ela se tornou líder de mercado. E aí depois a gente foi ganhando outras contas também, que eu atuei lá todo o conglomerado Unibanco, também trabalhei na FNASCA, ganhamos também lá conta do Extra, eu não trabalhei, mas participei da concorrência e várias outras concorrências lá, e a FNASCA já era uma agência muito grande, e eu sou fã do Fábio Fernandes.
Acho um cara que assim, foi extremamente necessário para o mercado. E uma pessoa que seria ainda muito necessária para o mercado, Sim. pelo temperamento, pelas suas posições em favor da qualidade do mercado. E também um cara que deixou um repertório e um portfólio brilhante para a publicidade brasileira, né? Então, para o Fábio, my best. Foi o lugar onde trabalhei mais tempo na minha vida. Fiquei 8 anos inteiros na FNAS, então ela está dentro de mim também. Ela tinha algumas Ibirapuera, coisas... não tem como não lembrar que ela com era certeza. Finasca, Ela né? tem umas similitudes assim com a W Brasil, mas ela era mais agressiva assim, né, de business e tal. Mas também é uma empresa que assim, a gente lutava até o fim pelas boas ideias e criatividade é retorno. Enfim, então aí foi minha história na FNASCA. E aí, Gal, aí você vira VP da MPM. Eu fui para a MPM pela seguinte razão, eu tinha batido a cabeça no teto na FNASCA, embora eu amasse de paixão. Era que nem a W, tá? A W eu amava de paixão. Eu me lembro quando eu fui sair de demissão, cara, eu entrei no carro, eu desabei no choro, porque eu não sabia se eu estava fazendo a coisa certa. Mas eu falo assim, não, mas a internet é o futuro, eu tenho que ir, mas eu estava triste de deixar a W, né? E a FNAS também foi difícil para mim sair de lá, cara, assim, muito difícil, porque era a minha casa. Sabe aqueles lugares que você trabalhou que você diz assim, é minha casa? Eu tenho esse relacionamento, esse sentimento com a W, com a FNASCA, com a FBIS, enfim, com a BTC São Paulo. Enfim, então eu fui para lá pela oportunidade de crescer profissionalmente e passar a cuidar do negócio, do business, não só das disciplinas para os clientes. Então, na época, o projeto era o seguinte, tinha muita conta pública e eles desejavam dividir a empresa, uma parte só para atender conta pública, outra para atender contas privadas, e eu fui para atender contas privadas, liderar essa área, né? Todo esse pilar da empresa. A presidente era a Bia Idak, também minha amiga e gosto muito. Caramba. E aí foi por isso que eu fui para a MPM. E foi também uma experiência interessante, porque era uma empresa de business, voltada para o negócio, fizemos coisas muito importantes lá. E aí depois que eu conheci o Marcelo Lacerda, porque eu via naquela época, pensa, isso aí foi 2009, você tinha de um lado as grandes agências fazendo posicionamento de marca, publicidade e tal, e do outro lado tinha as produtoras digitais ainda que faziam coisinhas para as marcas. Quiz, umas tractaninhas, não sei o quê. Eu olhava e dizia assim, gente, isso não tem nada a ver com o posicionamento da marca. Então, muito mais profundo, né? Eu desenvolvi um modelo de negócio que se propunha ser a ponte, ou seja, traduzir o posicionamento das marcas para o ambiente digital de maneira que o digital se tornasse mais estratégico. E fui procurar investidor. E aí, nisso, uma amiga, Daniela Café também, que é pessoa muito importante na minha vida, me apresentou o Marcelo Lacerda, que tinha sido capital de anjo da FBIS, eu nem sabia. Marcelo Lacerda, que fundou o Terra no Brasil, né? Hoje é um investidor profissional, também grande amigo. E aí, mostrei o projeto para ele, depois de mostrar para um monte de gente, tá, gente? Não é fácil não, tá? Levantar dinheiro no mercado. Não é fácil. Não é fácil. Eu sei. É isso aí. Já tinha mostrado para um monte de gente e finalmente cheguei no Marcelo. E ele disse assim, Gal, olha só, você tem um projeto empresarial que contém uma FBIS e a FBIS está procurando uma Gal. O que você acha da gente juntar os projetos? Eu fui estudar FBIS, vi quão brilhante era a empresa, excelente em analytics, performance. O Case Netshoes é da FBIS, sabe? E faltava aquela camada de planejamento, estratégia, para que aquilo tudo se tornasse estratégico e pudesse ampliar também as competências. Ele tinha um projeto muito claro, que era, dentro de alguns anos, vender para um grupo multinacional. Eu entrei como sócia, aportei dinheiro para ser sócia, entrei como presidente. Sou extremamente grata aos sócios da FBIS até hoje, porque eram 7 sócios na época, o Marcelo e outro investidor, e 5 sócios que eram fundadores à frente do negócio. Todos paulistanos, todos homens. Não, e da origem. Todos GV. Não, e numa conversa do Papo de Amigo que eu descobri que lá atrás a origem do nome vem do negócio do fulano. Era fulano business. Fulano business, exatamente. Né? Então eu falei assim para o Marcelo, Marcelo, cara, eu sou tão diferente deles, eles são todos administradores de empresa da GV, todos os homens. Pô, eu mulher falante, baiano, como será que esse negócio vai dar certo? Ele falou assim, não sei. É um risco, você só vai saber quando você estiver lá. E fui, e nos demos muitíssimo bem. E é um business case que eu tenho muito orgulho, porque de fato a gente conseguiu virar a FBIS extraordinariamente em um ano.
E todo mundo atribui muito a mim, né? Isso, a minha liderança e tal. Ok, eu aceito o elogio, mas sem o apoio deles, como isso seria feito? Né? E todos se engajaram no projeto até o fim, todo mundo unido, cada um dentro das suas competências. Então, sou muito grata a todos eles, são meus amigos também até hoje. Paulo Loeb, Marcelo Hummel, Pedro Reis, Marcelo Castelo, Roberto Grossman e Marcelo Lacerda, que me deu essa grande oportunidade aí de conhecê-los e de fazer esse grande projeto. Vendeu para a WPP. Aliás, quero até convidar todos a assistir o episódio do Pedro Reis. O Pedro Reis esteve com a gente aqui. O Pedro nossa, excelente. Eles todos. Eles todos, muito bacana. Muito top, muito assim. Bacana. E o seguinte, antes de você entrar no grande episódio de BTC, enfim, o BTC tem, né, uma história muito bacana para você contar. Eu quero voltar um pouquinho para a Violeta para a gente falar da chegada da Violeta no OH. Né? A gente está falando lá da área financeira, enfim, da sua experiência internacional. E aí, como é que o OH chega na sua vida, Violeta? Olha, aí eu estava na Telefônica, em Madrid, meu filho nasceu, aí eu tive meu primeiro filho, que você pediu para contar alguns acontecimentos importantes, e foi maravilhoso. E nessa época eu cuidava da América Latina, Brasil, Chile, Peru e Argentina. E eu viajava tanto que eu comecei a ter pesadelo que a babá ia roubar meu filho. E eu estava numa posição muito importante na Telefônica, os espanhóis confiavam em mim, eu era a pessoa importante no elo com o Brasil, e aí eu falei para eles, eu preciso voltar para o Brasil. E foi um escândalo na época. Como é que você vai sair de um país de primeiro mundo para um país de terceiro mundo? Você está super bem aqui. E eu fui firme e forte, meu marido na época estava trabalhando lá também, não queria voltar, e assim... O coração de mãe foi mais forte do que tudo, e eu resolvi dar um passo para trás para depois dar 2 para frente. E aí eu tomei a decisão mais difícil, que foi voltar para o Brasil na época, que eu estava super bem lá, qualidade de vida, Sim. tudo. E aí eu voltei, fiquei um tempo na Telefônica no Brasil, trabalhei com pessoas maravilhosas, com Mariano Debir, conheci Márcio Fabres, conheci a Roberta Godoy, que agora tá na Energisa, que eu amo, que depois foi minha cliente. Várias pessoas bacanas, Stanislau Bassols, que hoje é CEO da Cielo, a Mari Tolov, muita gente bacana. Foi uma época ótima. E aí eu resolvi ter uma função mais empreendedora e eu encontrei com o Marcelo Odebrecht, que foi meu colega de faculdade. E ele falou, Violeta, você já trabalhou no mundo todo, já fez de tudo, por que você não vem trabalhar aqui? E eu falei, gente, eu nunca pensei em trabalhar numa empresa baiana, eu tinha aquela coisa de multinacional. E aí era a criação de uma empresa de real estate, uma joint venture Odebrecht Gafisa. Eu fui para lá, passei um tempo, e depois eu tinha aquela vontade que eu te falei de ser CEO, e fui falar com o Marcelo, e eu falei, Marcelo, agora está na hora, eu já estou super preparada. Então, invente alguma coisa para você tocar, se você quer ser a CEO. E aí eu olhei, estudei o mercado, 6 anos de Leite Cidade Limpa. Não tinha nenhum player preparado. Não, porque assim, tinha só a Clear Channel no Brasil, que estava com Curitiba, e tinha um contrato no Rio, que era meio confuso, que eles pagavam um percentual muito alto na época para a prefeitura, mas a Clear Channel estava num momento um pouco desorganizado no mundo. A Deco tinha só um contrato de relógio em Salvador. De ponto de ônibus em Salvador, e também era muito pequena. Aí eu pensei, as agências são asset light, as agências não vão entrar em um contrato de mídia exterior de imobiliário urbano. E por que não devolver para São Paulo uma mídia estruturada, com infraestrutura, com prestação de serviço? E aí eu mergulhei nesse assunto, fiz o business plan, levei para Marcelo, ele gostou. E todo mundo foi contra mim, porque falaram, gente, você vai criar uma empresa de mídia na Odebrecht? Isso não tem nada a ver. E, na época, a minha família também tinha muito publicitário, Marcelo Kertes, que está hoje morando na Califórnia, Mariana, Duda, minha prima, era CEO da Johnson. Todos talentosíssimos. Então, eu tinha aquela veia ainda do marketing da época da Unilever, de minhas funções na Telefônica, e eu falei, por que não? Todo mundo foi contra. E eu levei aquele projeto, eu sou obstinada. Então, eu sou aquelas baianas que põem uma coisa na cabeça e eu falei, gente, eu vou conseguir esse negócio.
eu quero virar CEO, eu quero montar um negócio do zero, eu tenho essa capacidade e tem tudo a ver aqui. E aí eu recebi milhões de nãos. Teve uma época que, quando eu comecei a contratar um arquiteto para fazer projeto, para ver como, que eu tive que quase tirar do meu bolso na física, porque eu não conseguia aprovar o projeto internamente. Mas depois eu consegui resolver isso logo. E aí uma pessoa acreditou no projeto, porque eu tinha que convencer um empresário dentro da Odebrecht para fazer o funding para poder participar de tudo. Então, aí um empresário, depois de 50 mil reuniões, resolveu colocar o dinheiro inicial. Aí Marcelo alocou na Odebrecht Transport, que era uma empresa de infraestrutura, na época que eu estava entrando em licitação de aeroportos, de portos, e que eu era um projeto minúsculo perto disso. E aí resolveram falar, deixa essa menina tocar, ela quer tanto, que deixa ver o que vai sair. E aí a gente participou da licitação, eu formei um consórcio, aí a gente convidou o Johnny Saad, da Bandeirantes, que tinha uma amizade com o grupo, aí o Grupo Ruas participou, e a Calitra, que era uma concessionária antiga, que daria o certificado, porque na época eu pensei em comprar alguma empresa, mas era impossível de aprovar. Comprar uma empresa, se eles não queriam nem que eu entrasse no projeto. Então, foi dessa forma, a gente formou um consórcio que se chamava Pra São Paulo, e aí a gente foi com tudo. O Marcelo ainda conheceu o Jean-Charles Decaux em Davos. Aí falou, Violeta, vai para Paris conhecer o Jean-Charles, quem sabe você faz uma parceria com ele. Aí eu fui para Paris, eles me receberam lá na sede da Decaux. Quando eu cheguei lá, estava tudo em digital, escrito Violeta. Mas o Jean-Charles, na época, falou assim, olha, se vocês entrarem com a gente e formar um grupo, vocês vão ter no máximo 10%. E aí eu voltei para casa e falei, não, nós somos um grupo muito grande para ter 10%, né? Nós conhecemos o Brasil, ele falou, impossível, vocês ganharam alguma coisa, que vocês não têm experiência imobiliária urbana. Aí, só dele falar isso, aí que já... Era o que precisavam, era o que eu precisava. Era o que eu precisava para ir para cima, e aí eu fiquei com mais vontade ainda de ganhar. A gente foi para cima. Aí, nessa época, eu contratei o Angelucci, que hoje está na Eletromídia, e o André Costa, que está na Favela Digital, e éramos nós três fazendo tudo. A gente formou esse consórcio, mas nós é que estávamos na liderança, montamos toda a proposta técnica, contratei o Índio da Costa. Aí a gente pensou que São Paulo merecia ser muito mais bonita, que tinha que ter os melhores abrigos. O Índio da Costa era o único que tinha experiência. Fomos para cima com tudo e aí ganhamos a licitação. Consórcio para São Paulo. Só que aí ainda teve uma novela, porque a Clear Channel, várias empresas ficaram inconformadas que nós ganhamos. E aí botaram mandato de segurança, ação popular, tudo que você possa imaginar. Toda vez que eu ia lá entregar a documentação, achava que eu ia assinar o contrato, e tinha uma novidade. E aí chegou em dezembro de 2012, era o final da gestão de Kassab, e falaram para mim, olha, impossível, a gente não vai te dar um tostão para começar nada, você não vai conseguir assinar esse contrato, porque Kassab está saindo. Eu falei, não, vocês não me conhecem. Depois de tudo que eu passei, como é que eu não vou assinar esse contrato? Aí foi todo mundo para a Sauípe, final de ano da Odebrecht, e aí eu fui sozinha com Kassab. Tinha mais de 12 secretários numa mesa. E eu falei assim, gente, é o seguinte, eu só saio daqui com esse contrato assinado. Não tem, é a minha vida, nem que eu durma aqui, eu vou botar um colchão. Mas é a minha vida, prefeito, a gente vai assinar, eu já vou botar o primeiro no municipal, vou filmar na Bandeirantes e vai dar tudo certo. Vamos mudar a cidade vai ficar mais bonita, serviço. Um dia inteiro de reunião, eles toparam. Aí marcaram a assinatura 2 dias depois. Eu fui a gente conseguiu botar o primeiro ponto de ônibus em frente ao municipal. Nós filmamos e celebramos o final do ano. E aí, de para São Paulo, virou ótima. E aí foi tudo do zero. Foi alugar o escritório, contratar todo mundo. Caramba! E começar do zero. E, assim, eu tinha me comprometido na licitação de colocar mais de 300 pontos de ônibus por mês, porque é o maior contrato de imobiliário urbano do mundo. Só Caramba. Em Pequim, na China, tem um contrato tão grande. E não tinha ninguém no Brasil pronto, porque você imagina que tinha
tipo 100 pontos de ônibus da Deco em Salvador, que eles mesmos produzem. Não tinha ninguém no Brasil pronto para fazer 300 pontos de ônibus. E aí tinha uma pessoa em São Paulo que estava estudando isso comigo, que ia fazer, só que tinha uma viagem para a Disney e não podia interromper. E eu falei, eu não vou esperar você voltar, eu tenho que estar com esses pontos de ônibus em Trabalho que deu esse fevereiro. contrato, querido. Em fevereiro. E aí eu fui parar uma fábrica em Minas. Eu passei o final de ano em Minas até a gente conseguir os primeiros em escala industrial, ver que ia produzir e começar. Então, em fevereiro, nós começamos a botar os primeiros pontos de ônibus um mês antes. E a primeira marca que eu não vou esquecer nunca, né, que a gente botou depois de 6 anos de Cidade Limpa, foi a Brahma. A gente botou numa sexta-feira santa, que foi quando tudo conseguiu estar pronto. E aí eu vendi para o Fábio Freitas, da África, porque o Fábio, ele me ligou, eu estava indo levar meu filho no médico, eu não tinha nem preço ainda. Eu resolvi que eu ia fazer um pacote fundador, porque você imagina, foi tudo super difícil, ninguém queria aprovar o projeto. Eu não tinha nem todo o dinheiro para pagar o Torga ainda. Então, eu vendi 3 pacotes de fundadores para poder pagar a Torga. Era tudo vendendo almoço. Apesar de estar numa empresa grande, o budget não era liberado, eu tinha que sempre me virar. Então, eu criei 3 pacotes de fundadores e, na época, foi ultra revolucionário, porque ninguém vendia um pacote de mídia exterior tão alto. Porque, você imagina, praticamente estava sem mídia exterior. Sim, então, aí caramba. a gente vendeu 3 de 15 milhões. Foi um para a Brahma, outro para a NET, que minhas amigas Roberta Godoy e Anne, que hoje está na Claro, compraram. Anne Lopes. E outro que a gente conseguiu na UMAP, que foi para a Visa. E com esse dinheiro dos fundadores que a gente conseguiu pagar o Torga. E foi maravilhoso a emoção de... Eu lembro o Fameli me ligando, todo mundo falando, e a gente colocou da Brahma as primeiras faces. E aí foi uma emoção atrás da outra, só que as pessoas, os clientes não queriam, né, saber de OH, porque o OH estava esquecido. Quando você não tem... Todo mundo falava assim para mim, Violeta, enquanto eu não estiver em São Paulo, eu não estou conseguindo pensar o que vai ter em outras cidades. Então, eu lembro que eu falava com o Tracanela no Itaú e dizia, não, mas o meu dinheiro já está no digital e na TV. A Cris Duclo estava na Vivo, também não queria. Aí a Cris me pediu, então você me faz um projeto especial, mas tem que ter o Pantone da Vivo. Aí eu fui trazer de avião o Pantone da Vivo. E aí a gente foi botar na Berrine e na Gabriel Monteiro. Mas fora isso, a gente tinha que inventar os projetos especiais para as agências aí comprarem e quererem fazer. Então, a gente começou desde 2013 a fazer os projetos especiais hoje que vocês veem na Paulista, aqui perto. Então, a gente começou e muitas vezes era inventado. A gente criou campanhas, Mari, volta para mim, assinado Mose. E aí o SBT filmou e todo mundo perguntava de quem é essa campanha. Quem criou foi o Bruno Brasil, Caramba, que hoje está na aldeia o Bruno, na época, me ajudava, mas eu contratava o Bruno para criar as campanhas fake para a gente botar, para as marcas perceberem do valor do OH. Então, a minha história se mistura com a história do OH, né? Que a gente inventava tudo. E aí a Talent fez com a gente o projeto de botar skate, que ganhou o prêmio mundial da Heineken. A gente fez 10 skate lockers e tinha um filme da MTV chamando. Então, depois, ainda na época, estava a Dani Cachiche, se estiver escutando, Dani. E que foi um projeto super ousado, mas assim, era tudo na marra, e a gente sabia que vinha alguém ia quebrar, mas isso dava exposição. E com a Gal a gente fez um da Hering, que a gente botou umas calças jeans da Hering, a gente já sabia que ia quebrar, mas isso dava exposição, e aí botava mais calça jeans, já estava no preço, e dava exposição para as marcas, mas foi o começo. O Roberto Ginipec, do McDonald's, ele ia lá no escritório da Ótima, e junto com o pessoal da Taterca, na época que atendia, e a gente ficava estudando qual era a melhor forma do Mac aparecer na rua para chamar atenção. Hoje, o McDonald's dá um show aí, tem as campanhas lindas, mas na época começava com a letra pequena e não chamava atenção. Então, a gente estudava o que funciona, qual é a melhor cor, qual é a melhor letra.
E que transformou a cidade também, né? Um negócio importantíssimo, um divisor de águas. Além de todo o serviço para as marcas, muda de fato a cara da cidade, né? De como é que você, enfim, presta serviços para a população e faz com que a marca tenha um contato diferente, né? O contato até então, enfim, com os grandes filmes na TV, né? Enfim, o peso todo que a mídia impressa tinha e o digital também, a OH dá os seus primeiros passos ao que é hoje. Hoje você não, né, é impensável uma campanha gigantesca sem uma presença muito, muito, muito importante no OH. Né? Sou mega defensora. Eu contratava o Datafolha para calcular o recall que os clientes tinham na rua e dava de presente depois para mostrar. Porque era aquele desafio de mostrar que o OH realmente funcionava. E hoje os anunciantes estão aí bombando na rua. E aí, em algum momento, chega o momento de você vender a Ótima. Sim. Como é que foi isso? Foi muito difícil. Eu nunca imaginei que fosse acontecer o que aconteceu. Porque quando eu montei a Ótima, foi com o plano de ser a Globo da mídia exterior. E a maior empresa da América Latina, porque pensar pequeno e pensar grande custa igual. Dá o mesmo trabalho, vamos aí. E a gente montou um time de alta performance, aí veio o Nilson, o Moisés, que estava na RBS, eu trouxe gente da MTV. Eu não peguei pessoas do OH tradicional, justamente porque eu queria trazer uma mídia exterior diferente, com qualidade, com prestação de serviços. A gente, na época, já criou aplicativo, já fazia realidade aumentada, já fazia estações com Wi-Fi, então foi muita inovação em pouco tempo. O Nilson é fera demais, né? Um grande amigo. Um grande amigo aí, Nilson. Muito bom todos os anos juntos e que a gente ainda esteja muito mais tempo juntos. E aí, eu nunca imaginei que fosse acontecer o que aconteceu, que foi a Lava Jato. Né? A Ótima era totalmente separada, as pessoas acharam que a Ótima era minha, né? Porque eu botei a minha credibilidade, eu vim de multinacionais, eu contei a minha história a vida inteira. Então, a Ótima era totalmente separada, a gente tinha só marcas super de compliance, tipo Procter, Unilever, Bradesco como clientes. Itaú era totalmente separado, né? Então, a Lava Jato não chegou em nada na Ótima. Mas como a Ótima estava indo muito bem, bateu todas as expectativas de business plan que eu vendi lá atrás e superou. Então, estava gerando caixa, então tinha que ser vendido. Tudo, e tinha uma dívida, porque a gente fez tudo com Project Finance, né? Não teve de investimento dos acionistas, então foi o fundador para pagar o TORG e o resto foi com dívida. Então, eu, como sou agressiva, tentei fazer o management buyout, tá? Então, eu consegui o dinheiro para comprar, só que a parte da dívida ia ser até uma amiga minha que ia bancar, que eu conheci no IPO, que eu sou parte do Young Presidents Organization. E no dia o pai dela teve um Alzheimer, quase um ataque, e aí ela pulou fora. Então, eu tive essa dificuldade com a dívida. E aí, como eu não consegui fazer esse management buyout, eu acabei saindo, né? E na época, eu sou muito grata ao João Live, que me convidou. Então, eu estava aquela confusão toda, querendo comprar uma empresa que foi totalmente concebida por mim, mais dois, né? Numa salinha que virou aquele gigante, colocada de pé. Eu transformei o PowerPoint na vida real e numa empresa de sucesso, que tá aí, né? Os pontos. Até os primeiros digitais a gente trouxe de avião, tudo tem história. Foi com a marca do Google, então tudo foi muito bem feito, muito bem construído. E aí, o João Live falou que eu virei publicitária em um ano. E então, que era para ir trabalhar com ele na Talent. Então, no final, foi o Grupo Ruas, que já era acionista, que comprou. Eles também me convidaram para ficar. Mas aí eu já estava com a cabeça na Talent e eu já tinha sido tudo na minha vida, menos agência. Então, eu também tinha essa curiosidade de olhar novos ares, o mundo de agência que é muito bacana, mais leve. Eu passei por um ano pesado, né, durante essa venda e com muitos desafios, então foi um convite maravilhoso. Não, você viu, Gal, tão pesado que ela chamava o business de agência de leve. O peso que ela vinha. Porque assim, você imagina, inimigos de plantão ainda queria, olha, não era brincadeira, não era brincadeira.
Assim, e eu cheguei muito perto de comprar a Ótima, né? Muito perto. Então, para mim, foi uma época dura. E, assim, eu saí de uma forma muito feliz. A Talent é uma escola, o João Lívia é maravilhoso, a equipe da Talent, a Dani Gazando está lá até hoje, que foi contratada por mim. Tem várias pessoas que estão lá na Talent ainda que trabalharam comigo, a Gabi Soares, várias pessoas queridíssimas, clientes como a Anne, que eu falo sempre. Então. Ana e João Livre são super candidatos a estarem com a gente aqui, hein? A gente está já conversando e quero reforçar o convite aqui para que vocês estejam contando suas histórias também. Então, foi maravilhoso ter ido para a Talent. Foi maravilhoso. Muito. Vou voltar aqui agora para a Gal para falar, enfim, do grande episódio que é, enfim, enfim, o seu momento de BTC. Né, onde você traz, enfim, num formato muito com a sua cara, né, a BTC. Como que foi a história da BTC na sua vida? Antes de falar da BTC, posso só fazer um comentário sobre Claro. a Ótima? Foi no MUBI, né? O lançamento da Ótima. Bom, eu fui lá para o lançamento da Ótima, eu e todo o mercado brasileiro, e eu cheguei lá. Aí sentei lá na frente, na cadeira, né? Olhei em volta, estava lá nata, né? Da publicidade, os líderes de mídia, CEOs, as entidades, não sei o quê. Aí Violeta subiu no palco, começou a falar. Cara, eu tive um regozijo naquele momento, porque eu falei assim, cara, olha que negócio importante, né? Sabendo tudo que ela passou. Eu falei, olha que negócio importante. E liderado por uma mulher, cara. E eu olho aqui em volta, tem, sei lá, 15% de mulheres. E, cara, ela veio de Salvador também. E aí eu vi aquele sotaque baiano liderando o evento. Não te contei isso na época, não contei? Não. E essa alegria que eu senti, assim, porque, cara, durante muito tempo, vocês sabem disso. Eu fui a única mulher presidente de agência durante muito tempo. E, assim, eu não me orgulho, não. Sim. Assim, batalhei, cheguei lá, conquistei, maravilha. Mas, assim, era ruim, eu achava, não ter mais mulheres presidentes de agência, porque na época que eu era estudante, só tinha 2 exemplos no Brasil, que era a Cristina Carvalho Pinto e a Magui. Inclusive, fiz até um post em homenagem à Magui outro dia, porque essas mulheres foram muito relevantes. Muito. Eu fui conhecendo a Carmen Longobardi quando eu vim para São Paulo. Quando eu ainda morava lá em Salvador, eram essas 2. Então, assim, hoje, felizmente, nós temos várias mulheres, poucas, mas Sim. são várias já, presidentes de agência, liderança do mercado de bebidas. Pô, eu trabalhei 13 anos seguidos para o mercado de bebidas. Só para a Ambev foram 10 anos seguidos. E, cara, assim, só tinha homem. Aí a gente começou a ver mudar as dirigentes de marketing. Foram todas virando mulheres. Mas isso era uma coisa impensável no início. Não tinha, sabe? Então, eu senti um regozijo, assim, de, porra, vai ter evento, um negócio importantíssimo acontecendo, sabe? Essa daqui ralou pra caramba para botar aquele negócio em pé. Não dormia, não comia, não fazia nada. E, porra, ela estava ali, sabe? Liderando aquele negócio com a nata do mercado ali. Eu achei demais, eu achei muito bacana. Eu tive intimamente assim, essa satisfação, sabe? Como uma pessoa que sempre foi ativista pela igualdade de gêneros, pelo papel da mulher no mercado, enfim. E a BTC... Obrigada, querida. E eu também fiquei muito emocionada. Eu lembro que o dia que a BTC comprou a Havas, que juntou... A Havas juntou com a BTC. E eu vi essa daqui, como era, assim, na foto, desfilando. Eu fiquei, meus olhos, assim, encheram de lágrimas. Porque eu falei, olha a mulher poderosa, minha amiga tá muito bem. Então, mas a BTC, ela tem a ver com isso, de certa forma, porque o já vinha negociando trazer a BTC para o Brasil. E a BTC ela é fundada sobre os princípios da igualdade de gênero. Então, na França... em todas as unidades nos Estados Unidos, na Inglaterra, é sempre um homem e uma mulher co-CEOs, como é até hoje. São 2 fundadores, um homem e uma mulher, o Remy Babinet e a Mercedes Erra, que são o B e o E da BTC.
E lá, co-presidentes também até hoje, a Berti e o Stefani, são os co-CEOs da BTC Paris. E aí o me procurou, ele falou assim, Gá, olha só, estou negociando trazer a BTC São Paulo Brasil, uma empresa incrível. Cara, a BTC Paris é realmente fora de série, porque ela não é uma agência, ela é um conjunto de unidades super especializadas que perfazem a marca BTC. Então, ela cuida de tudo da comunicação de uma marca, de maneira integrada, e é um modelo comprovado desde 94, tá? Foi quando ela foi fundada. Então, assim, por exemplo, vamos pegar a Louis Vuitton, como exemplo. Você vai lá no Cidade Jardim, assim, a vitrine da BTC Design, aqueles guias de viagem coloridinhos são da BTC Conteúdo, o guia de viagem que tem no app, que eu acho um dos melhores, é da BTC Conteúdo. A música está tocando na loja, é curadoria da BTC Pop, a propaganda é da BTC Propaganda e assim sucessivamente. Então, é uma empresa que tem uma rádio, ela tem uma galeria de arte, ela tem um elenco de DJs. Então, uma coisa assim, fora de série, do ponto de vista da criatividade e do craft, porque tudo que é feito é muito bom, de altíssima qualidade. E levam muito a sério essa coisa da igualdade de gênero. É uma empresa que, quando eu fui conhecer como eles trabalhavam, desde as entrevistas, como recruta homem, recruta mulher, se havia uma diferença salarial que ia se acelerando, automaticamente o sistema já avisava, porque tem que ter igualdade salarial. Uma empresa que é pacto avançado, nível avançado no Pacto Global da ONU, EcoVadis, enfim, Label Égalité da França. Então, o me chamou porque ele falou assim, pô, eles falaram, você precisa ter uma CEO mulher. E, pô, essa pessoa é você, porque é sempre uma pessoa de criação e uma pessoa de estratégia de negócios. Ai, cara, eu vou te falar, assim, para mim, BTC Paris é o máximo. Eu morei na França, né? Então, eu tenho muita afinidade, assim, com a França, sei lidar com os franceses e tal. Fomos para lá, fechamos negócio e os 2 primeiros anos da BTC São Paulo, eles foram de muito sucesso. A gente tem umas matérias aí que eu tenho guardadas, está lá na capa do Meio Mensagem, os melhores e novos negócios. A BTC está lá, top 5. E eu acredito isso a algumas coisas. Assim. Primeiro, que era um momento de mercado em que os clientes estavam tendo a oportunidade de voltar a falar com os donos da agência, né? Brasileiros. Porque o próprio Remy falava assim, olha, gente, vocês têm que conquistar o mercado local, não contem com conta de alinhamento. Vocês têm que ser fortes localmente. E a gente vê que hoje no Brasil, grandes agências são fortes localmente, né? Enfim, as agências brasileiras. E também é o fato de que a gente criou uma maneira nova de trabalhar, que tinha cabeças muito sêniores e era tudo bem horizontal. A gente fazia um team-up de profissionais, de pessoas muito especializadas de fora. A gente trabalhava assim, como se fossem sprints, sendo que a gente nem sabia que existia o nome squad nem nada. Foi tudo intuitivo e muito transparente. Então, eu acredito muito o sucesso da BTC no início, a tudo isso aí. E a qualidade do trabalho, óbvio que isso aí não preciso nem comentar, que isso para mim é obrigação das agências, né? E assim, cara, a BTC também está dentro de mim, até hoje. E eu tenho muito orgulho de ter feito parte da história da marca. E que ela já nasce com um propósito muito claro da luta pela igualdade de gênero, enfim, por um papel que vai muito além da sua entrega comercial, enfim, do poder que ela tem para as marcas, mas até de um olhar para dentro muito, muito diferente do que se tinha, né? Para dentro e para fora, assim, você pega o portfólio da BTC Paris, que era uma coisa também que a gente começou a fazer aqui, é o casting, entendeu? A gente tinha que diversificar o casting. Essa foi uma consciência que no Brasil daquela época nem tinha tanto. Mas a gente começou a observar, cara, olha quem é nossa nave-mãe, nossa inspiração. A gente tem que fazer aqui também, começamos a fazer isso também, entendeu? Então, eu tenho realmente muito, muito orgulho. Assim, até hoje eu sou amiga do Remy, da Mercedes. O Remy, até hoje, ele me manda coisas da BTC, eu tenho o maior orgulho. Ele fez o prefácio do meu livro. Então, realmente foi algo bem importante assim, para mim. Que legal. Gente, e que bacana poder ouvir a história de vocês, sabe? Porque a gente vê, né, o tamanho, enfim, das empresas por quais vocês passaram, o papel que vocês tiveram em cada uma delas, né, as lideranças que te inspiraram e as que vocês formaram, né? Quantos líderes aí do mercado foram formados, levam um pedacinho de vocês também na história deles, né? E aí, Violeta, trazendo agora, voltando para a sua história, depois
depois da Talent você entra numa jornada de empreendedorismo também que vira uma outra fase da sua vida. Total. Né? Então, mas olha, eu reconheci que eu era empreendedora desde o City, que eu criei a área do Sim, zero. sim. E a Ótima eu criei dentro de uma grande empresa. E aí eu tomei o risco. Vou criar E aí, fora agora. agora eu Vai dar vou ruim. fazer. Agora eu vou fazer a Lone. E não é uma coisa fácil. Empreender, assim, Não é. começar de novo. E eu achei que era muito mais fácil. Porque eu pensei, olha, eu conheço muita gente do mercado, eu vou abrir empresa e vai fazer assim. E não é. Mas eu estou muito feliz, muito orgulhosa de ter tido a coragem. Então, hoje eu tenho a Connect, que é o Out of Home tradicional, que é menor, então eu tenho mídia em Sorocaba, eu tenho uma parceria em Salvador, em Goiânia, no ABC, então é uma mídia tradicional mais focada, a gente está estudando algumas expansões. E a bola da vez para mim é a Bibot, que eu estou aqui de camiseta. Vestindo a camisa. Bibot. A Bibot é o novo Out of Home, é uma nova forma de pensar. Então, quando eu saí da Talent para empreender, já com senti muita saudade do Out of Home, de empreender, de ter meu espaço de criatividade, de montar do zero de novo. Eu senti muita vontade de fazer isso. Aí eu fui para Israel, para os Estados Unidos, e ver qual seria a segunda onda. Né? Hoje o OH no Brasil ainda é muito voltado para produto, então os anunciantes eles compram os roteiros que estão pré-definidos pelos publishers e que está indo super bem, está voando. E tem um outro OH com muito espaço de crescimento, que é o OH por contexto, e voltado no cliente, que é Client First. Então, hoje eu falo com o anunciante, com uma agência, entendo qual é o target, quem é que aquele anunciante quer atingir. E aí a gente pensa no OH contextual. Então, nós somos uma plataforma agnóstica e a gente escolhe as telas que têm mais afinidade com aquele target do cliente. Então, se o cliente está querendo chegar em mães que têm filhos com mais de 15 anos para vender determinado produto, a gente consegue, e assim, sem preconceito, porque tem telas gigantes na rua que dão muito resultado, a gente tem isso no nosso portfólio. Então, eu tenho desde as telas espetaculares a telas dentro de cabeleireiros, dentro de banco 24 horas. Então, a gente pega toda a jornada do consumidor. Então, por exemplo, eventos grandes como o de São Paulo. Então, vamos pensar no Lollapalooza, né? Então, quando a gente pensa junto com o cliente, a gente vê que 40% do público do Lola vem de fora de São Paulo. Então, muitas vezes, o anunciante não está pensando em comprar, sendo que 40% do público vem fora de São Paulo e que a mídia é muito mais barata fora de São Paulo. E aí, quando chega em São Paulo, você tem que pegar o desembarque do aeroporto. Né? Muitas vezes o cara fala assim, não, eu só quero em volta do evento e aeroporto. Não pensa que quem vem toda jornada evento de quem vem, né? É fora. E que vai para o evento de Uber, né? Ou de trem. Então, você tem que pensar no trem, você tem que pensar... Existe telas dentro do aplicativo, que é a Zanzar, que é nosso parceiro. Então, existe toda uma jornada. A gente também trabalha com mobile sincronizado, amplificando as campanhas. Então, a gente faz um trabalho hoje muito especializado, muito assertivo, e a Bibot ela consegue estar mais próximo do target, porque a gente tem todo esse estudo de muitas experiências de OH. Então, meu sócio é o Anderson, que deve estar, que vai me escutar. Grande aqui. Anderson, que passou pelo AJ Podcast, que o grande amigo AJ entrevistou ele esses dias também. Né? Muito bacana. O Anderson está comigo desde o lançamento da Ótima, então ele foi uma das primeiras pessoas que eu contratei, depois ele foi para a Deco, então ele tem muita experiência também de Out of Home, e nós dois juntos lá com esse time maravilhoso que a gente tem, está repensando o OH, um OH contextual, com mais métricas e muito mais assertividade com o target. Então é nessa jornada que eu estou agora, e muito feliz. Não, muito bom. Muito dê um bibote na sua campanha, quem está me ouvindo. Que eu não posso perder a oportunidade de vender, que eu adoro vender. Não, Aprendi com minha amiga Luísa, que ela chega para dar uma palestra e ela fala para vender o celular do Magalu. Tá certo, acho justo. Muito bom. E você, Gal, também, quando sai da BTC, você inicia também uma jornada muito diferente da sua trajetória, né? De um empreendedorismo num outro formato, né? Isso. Naquele momento, falava-se muito, né? Porque as startups, eu sempre gostei de tecnologia, contei aqui, né? Vários momentos que eu
trabalhei com isso. E eu falei, putz, a hora é agora, eu preciso dar um mergulho nesse mundo, porque são empresas que já nascem de base tecnológica, com uma visão de ciência de dados desde o início, não é possível ser diferente disso. Sua vivência com modelos de negócio já vem de muito tempo, Sim. né? Enfim, de investimento também. E aí, eu conheço muita gente assim do mercado financeiro, muitos amigos, e um desses amigos me indicou para a Quinta Valentina, que era uma... Eu participei do lançamento de outras startups também, tá? E assim, eram diferentes propostas, porque algumas eu aportei dinheiro e horas de trabalho como capital, outras eu aportei só horas de trabalho como capital, mas a maioria delas eu investi também. E aí o fundo falou assim, Gal, eu vou te indicar para essa marca aqui, que tem tudo a ver com você, porque eles preparam mulheres, eles capacitam mulheres para se tornarem varejistas de moda, microvarejistas de moda, que é vender na sua casa ou na casa da cliente. E eles são uma empresa ainda muito analógica, precisa digitalizar essa marca. Me apresentou para os sócios lá, que são 2 irmãos, um homem e uma mulher, o André Assunção e a Natália Assunção, e a gente teve uma empatia muito grande, assim, desde o início, até pelo propósito da empresa, porque ela realmente capacita mulheres que não eram dessa área, nunca trabalharam com isso, para que elas se tornassem empresárias, entendeu? Então, é uma empresa assim, que é signatária do Women Empowerment Principles da ONU, é uma empresa que trabalhou muito contra a violência contra a mulher, sobretudo na pandemia, tem até no site uma cartilha sobre isso. Fizemos um apoio para as Valquírias, lá, a ONG de São José do Rio Preto, onde é a sede da empresa. Então, é uma empresa que leva a sério o seu propósito. As próprias franqueadas, elas formam uma comunidade entre si, elas se admiram, elas conversam e tal. Toda semana tem webinar, e ali a gente fala sobre gestão, sobre moda, sobre estilo, sobre tudo. E isso é uma capacitação constante, né? E acabei me tornando sócia da Quinta Valentina com muito orgulho. É uma empresa que passou muita dificuldade, porque são sapatos e bolsas da nossa marca. Passou muita dificuldade na pandemia, felizmente demos a volta por cima. E uma empresa que era para ser apenas microvarejo, ou seja, venda em casa sua ou da sua cliente. As próprias franqueadas campeãs de vendas, foram as primeiras, começaram a pedir para abrir lojas físicas, que era uma coisa que nunca esteve no nosso planejamento, e acabamos apoiando elas, e hoje temos lojas físicas no Brasil todo, praticamente, em todas as regiões. Então, é uma marca assim, que eu tenho muito orgulho. E um trabalho também de muito orgulho. E depois o Marcelo Lacerda novamente se apresentou empresarialmente na minha vida, me convidando para... Ele falou assim, Gal, eu conheci 3 geniozinhos, preciso de sua ajuda para botar em pé uma empresa. Eu falei, vamos lá. Porque era isso que eu queria. Eu nunca trabalhei assim, com cargo, com salário nas startups, mas a gente deu muitas horas de trabalho, assim, muito brain power no início dessas empresas, né? E montamos a empresa, que é a Uncover. Ela já existia, na verdade, com outro nome, com clientes menores, e hoje ela é uma empresa de rápido crescimento, está indo super bem. O produto principal é um modelo de MMM, né? Marketing Model Mix. E a gente também tem muito orgulho dela, empresa muito bem governada, a Quinta Valentina também muito bem governada, e eu participei de outras 2 startups também, a Zeca, que é uma empresa que capacita pessoas que querem fazer a prova anual do Enseja, então é um app, a jornada toda gamificada com conteúdo do Enseja, e a pessoa consegue ali, de 4 a 10 meses, dependendo do ritmo de estudos dela, está capacitada para fazer a prova anual do Enseja e ter o diploma do ensino médio. Caramba. Então, o ensino médio, normalmente, são 3 anos, o supletivo 2 anos. Infelizmente, grande parte dos brasileiros tem que abandonar os estudos, porque tem que começar a trabalhar, mulheres por gravidez precoce e tal. Então, é possível ter o diploma do ensino médio através do Enseja. Então, mas a pessoa precisa estudar para fazer a prova. Então, e para poder ingressar na universidade. Poxa, ela abre portas, abre promoções, ofertas de emprego. O ensino médio destrava muita coisa no Brasil. É o grande diploma do brasileiro, é o ensino médio. Enfim, então, eu acabei ganhando uma outra gama de conhecimentos, né? Não só de tecnologia e ciência de dados, mas também como lidar com o mercado financeiro, lidar com as cabeças de venture capital. Então, foi um repertório totalmente novo para mim, que eu adorei.
atuar nisso, que eu acho que a gente aprende fazendo. E minha fonte de receita era dar consultoria. Então, eu fiquei dando consultoria esse tempo todo aí, para bancos, para muitas empresas scale-ups que me procuravam por causa das startups, projetos B2B. Então, era dessa maneira que eu trabalhava. Só que chega uma hora que as startups elas ganham vida própria, né? Graças a Deus. Sim. Então, elas estão estruturadas, estão capitalizadas e tal. E aí chegou um momento que eu comecei a sentir muito a solidão da consultoria. E eu não gosto da solidão, eu gosto de gente, de estar com time, com equipe e tal. E como me despertou muito interesse o mercado financeiro, eu me coloquei à disposição dos headhunters que sempre me procuraram e tal, e conversei com vários amigos e amigas do mercado e finalmente surgiu, participei de mais de um processo, tá? Mas surgiu o convite da Rio Bravo, que eu fiquei extremamente feliz. Acho que foi uma decisão ousada deles, porque no mercado não é comum. Vai estourar a bomba aqui, o Anderson. Já parou. A gente está 99 horas falando. Vou retomar aqui, tá? Veio o convite da Rio Bravo, que eu fiquei extremamente feliz, porque é um segmento, como eu falei, que me despertou muito interesse, eu queria trabalhar nesse segmento, e eles foram muito ousados, porque não é uma escolha óbvia no mercado financeiro recrutar pessoas de competências de marketing, martech, growth, que é, né, o que eu fiz nos últimos anos. E eles têm uma cabeça assim, muito inovadora, e por essa razão, é uma empresa sólida, né, uma marca reconhecida, então eu gostei muito da conversa com eles e agora estou lá dirigindo a área de growth que reúne marketing, o comercial, relações com investidores e ESG. Então, eu estou muito feliz mesmo de estar lá na Rio Bravo. Olha, a Rio Bravo vai aparecer muito mais agora, Gal, pode ter certeza, vai bombar. Cara, e algo bem recente, né, o da Rio Bravo, né? Sim, recentíssimo. Putz, que legal, que A gente legal. fechou, sei lá, tem um mês. Putz, muito bom poder trazer isso aqui. Acho que é possível até que alguns amigos saibam da notícia através aqui do nosso papo e que bom ouvir a trajetória de vocês, viu, gente? Para mim, de fato, né, um presente para nossa audiência. Tem muita história aqui nós duas juntas. Ainda teve a história do Mulheres do Brasil. Ah, é verdade. Que eu tô no Mulheres... Eu sou super engajada com essa questão da liderança feminina. Como eu falei, a trajetória da mulher ela é sempre um pouco mais difícil. Sim. E é o Global Goal da ONU que gera mais dinheiro na economia. É você empoderar as mulheres, ter as mulheres trabalhando e gerando riqueza. Então, eu estou desde o começo com a Luísa Trajano lá no Mulheres do Brasil. E nós éramos um grupo bem pequeno. E aí a gente queria ter uma marca, né? E a Luísa tinha pedido para várias pessoas para fazer a marca. Uma logo. E aí eu pensei assim, eu tenho uma amiga que vai resolver essa questão para mim. Eu liguei para a Gal. E eu que passei o briefing, a Luísa nem tinha falado com ela. Eu passei o briefing falando que tinham que ser as mulheres coladas e dei uma ideia para ela do que era. Eu sei que ela chegou de primeira. A gente foi apresentar, a Luísa falou, nossa, mas era isso que eu sempre sonhei, eu queria isso. E até hoje é o logo do Mulheres do Brasil, e quando precisa de qualquer ajuda... Fiz no Instituto também. Fez por Instituto agora, mas assim, foi muito legal, porque várias tinham apresentado, e aí levado para casa da Luísa, e ninguém gostava, foi de primeira. E o logo da Gal foi de primeira, foi assertivo, foi unanimidade, foi uma festa. Pensar o brand de uma forma muito diferente, muito estruturada, enfim, a Gal... E a semiótica. Sabe como poucos. É verdade. E aí você pegar a origem da semiótica lá atrás, o quanto que, né, ela somada toda essa trajetória para onde que trouxe. Né? Gente, passamos pela trajetória de vocês. Agora, para caminhar já para o final aqui do nosso papo, queria ouvir cada uma falando sobre o futuro. Né? Enfim, para onde estão remando, para onde estão olhando, né? Tanto como profissionais, quanto como pessoa também, né? O que a pessoa violeta e o que a pessoa profissional está olhando para o futuro? Olha, eu acredito muito nessa onda da Bibot, né? No futuro do H para o contexto, programática, métricas, digital out of home. Então, eu ainda vejo que tem um largo espaço de crescimento aí. Eu acredito muito no que a Bibot vai ganhar de
de estatura nos próximos anos, então eu vejo que o H ainda tem espaço de crescer mais, de ter mais share, e a Bibot vai crescer junto. Do ponto de vista pessoal, eu também estou olhando para outras iniciativas, para conselho, né? Então eu já estou hoje em 2 conselhos e estou olhando para mais isso no futuro. Minha mente, eu adoro pensar e desenhar estratégias, então eu gosto bastante desses 2 conselhos que eu já estou. E no futuro, um dia, ou eu vou vender a Bibot, ou vou fazer a sucessão, né, nos próximos 10, 20 anos, não sei quão cedo, quão tarde, mas no paralelo eu já estou com essa semente de conselho e pretendo continuar e ajudando mulheres. Então, eu já estou no Mulheres do Brasil, eu tenho o Elevate, que também é um grupo que eu trouxe para o Brasil desde 2008, que eu falo da diversidade de mulheres, quando ainda não era um tema tão conhecido. Então, eu trabalho muito com isso. E eu também estou no IPO, que é o Young President Organization, e lá eu sou responsável da América Latina, do Athena, que é um projeto para trazer mais mulheres para o IPO também. Mais mulheres líderes, hoje nós somos só apenas 10%, e eu quero mais mulheres CEOs, mais mulheres empoderadas. Muito então, bom. nessa frente, criar meus filhos. Eu ia falar disso daí, né? E o desafio da Violeta mãe, esposa, cidadã e tudo mais? Olha, já tenho 30 anos de casada, meu filho, um está em Stanford, que está super bem, vai trabalhar na NVIDIA, está bem inserido nesse mundo de inteligência artificial. E minha filha caçula está agora fazendo poliedro para entrar em medicina. Então, espero ter uma ótima médica em casa. Muito bom também, muito necessário. Para cuidar de mim no futuro, né? Muito bom. E você, Gal, profissionalmente e principalmente pessoalmente, como que é o olhar seu de futuro? Cara, eu acho que é tudo meio misturado, né? Porque o propósito da pessoa é um só, assim. Eu gosto muito de coisas sólidas. Então, eu tenho muito prazer, assim, em formar pessoas. Eu tenho muita paciência para ensinar. Eu dou aula na pós-graduação da FAAP também. As 2 empresas que eu me envolvi em conselhos, uma foi o Instituto Verde Escola, que eu fui conselheira por mais de 10 anos, e tem um papel importantíssimo em São Paulo, todo mundo conhece. E agora eu vou ser conselheira da Plan International, que é outra ONG, né? Só que essa de âmbito internacional. Então, são coisas que deixam um impacto, sabe? Seja o impacto social ou o impacto na vida das pessoas. Então, eu acredito que você ajudar a formar pessoas traz impacto para a vida dessas pessoas. Esse segmento financeiro é um segmento em ebulição. Isso também me interessou muito. Porque as pessoas hoje elas começam a entender o que é gerar riqueza, né? Você gera riqueza com o seu melhor, com o que você tem, sua profissão, com o que você sabe fazer. E a partir daí você vai fazer uma gestão do seu dinheiro, seja para multiplicá-lo, para patrocinar seus sonhos, etc. Então, isso para mim também é uma coisa que muda a vida de pessoas, sabe? Então, de um modo geral, eu gosto sempre de pensar assim, algo que fique, sabe? Tem alguma perpetuidade. Eu sou casada há 23 anos. Meus filhos são gêmeos, 2 meninos, mas completamente diferentes. Um faz cinema, o outro faz administração e está indo para a área financeira. E eles são meninos, assim, muito parecidos comigo e meu marido, assim, na verdade, porque eles gostam muito de conversar, de trocar ideias, são muito curiosos, muito interessados, sabe? Eu tenho muito orgulho, assim, da trajetória, da pequena trajetória de vida deles, porque eles sempre foram pessoas muito interessadas também, sabe? Pelas pessoas, pelo contexto social e tal. Eu acho essa consciência social toda vem desde meu pai, né? Minha mãe, meu marido também é assim, então eu sou assim, meus irmãos são assim, é uma coisa que a gente conseguiu transmitir para eles, e eu acho bem, bem importante, porque a sociedade é um conjunto de indivíduos, então a gente tem que olhar os 2 lados, né? O que é bom para mim, como indivíduo, que me realiza e tal, etc. Mas também, né, como eu me posiciono nessa sociedade onde eu vivo. E como transforma, né? Como você falou, desde a educação financeira ao enseja, né? Como que o nosso trabalho consegue ter um poder transformador na vida do outro. Exatamente. Né? E sem deixar de gerar os resultados que a gente tem que gerar e ponto. Isso.
E tá tudo bem. E antes, assim, ó, eu tinha muito foco na questão da igualdade de gênero, tenho ainda, mas, obviamente, a gente amplia esse olhar para a questão da diversidade, né? E, assim, como vocês viram, eu tenho muito tempo de mercado, então me procuram hoje muito para essa coisa da pauta do etarismo e tal, não sei o quê. Só que, assim, cara, de verdade, eu vou trabalhar para sempre. Tá? O hardware não importa. Você faz uma atualização do software e vamos embora, sabe? Porque hoje não faz atualização do software quem não quiser. Sim, o Né? conteúdo tá aí. Exatamente, com tudo de informação e conhecimento que existe disponível, e eu adoro trabalhar, tenho paixão pelo meu trabalho. E a gente é presenteado por ele, viu, Gal? Obrigada. Muito bom, muito bom. Amiguinhos, é o seguinte... Imagino que você tenha gostado dessa história, né? Pois essa está entre muitas histórias que a gente contou aqui. É um orgulho muito grande poder trazer isso para vocês. Convido que vocês assistam os outros conteúdos que a gente tem também. E comecei agradecendo e terminarei agradecendo, pedindo para que as minhas amigas façam aqui um brinde com as nossas canecas que ficam de presentes para vocês. Muito obrigado. E a gente se vê na próxima semana, meus amiguinhos. Conto com a presença de vocês aqui para acompanharem o Papo de Amigo e todos os conteúdos que a gente produz aqui pelo Amigos do Mercado. Amigas, vamos dar um tchauzinho lá para a turma. Lá. Tchau, gente. Obrigado, hein? Muito bom, tchau. hein? Muito bom, muito Valeu, bom, obrigado. muito bom.